Rio de Janeiro, 25 de julho, 10h09 da manhã. Flamengo 1, Fluminense 0. Pedro volta, tira a camisa e dá susto em todo mundo. Rede Bragantino 1, Flamengo 2. Depois de 29 anos, gol com 8 segundos, Flamengo vence em Bragança Paulista e afirma: agora é no Alfredo Jaconi. Após crise, após crise, após crise, após crise, após crise, Flamengo segue com melhor ataque, melhor defesa, menos pontos perdidos, vice-artilheiro, líder de assistências e bom aproveitamento contra o G4. Janela esquenta de vez. Saul, Emerson Royal, Samuel Lino. Quem mais? Saudações Saudações rubro-negras. rubro-negras. Lá não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Deve gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. Cinco. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. E aí, picareta? Mano, deixa eu falar uma coisa que a gente não precisa comentar muito, mas o grave dessa abertura é muito gostoso de ouvir. Só isso. Só isso. Cara, temos, assim, uma semana em que a gente tem 2 jogos pra falar, mas eu acho que aconteceu mais coisa fora de campo do que no campo essa semana. Ou a Nossa, impressão muito só mais. minha é isso? Rapaziada, se eu começar a falar pra vocês da minha vida. Não foi isso que eu quis dizer, mas beleza. Mas Ok. assim, cara, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa essa semana. Tipo, acho que foi um momento. Assim, acho que foi catártico, né? Depois de tantas situações horríveis, assim, tipo, de extracampo, sabe? Uma coisa pior do que a outra, falta de profissionalismo, coisas Inclusive que, essa tipo, depois. semana teve, né? Sim, sim, a gente vai falar sobre, inclusive, né? Jornalista não. Porque é tanta coisa com jornalista também, mas, tipo, médico do clube, tipo, falando absurdos, tá ligado? Depreciando o jogador do clube, sabe? Enfim. Mas assim, mas aí começou a vir uma questão de janela muito forte. A gente dá pra dizer quase que a gente tem. Eu tô me antecipando um pouquinho, Guilherme, mas a gente fala um detalhe um pouco mais depois, mas, tipo, o Saul já veio, foi até apresentado. O Emerson basicamente já tá certo também. O Samuel Lino parece bem avançado, tem outros nomes surgindo. Cara, e O assim. Pascal que não fechou, né? Ainda. Assim, boatos de que o grande lance dele é que, tipo, é um negócio casado entre Flamengo, o Dínamo e o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro vai vender o Rubens pro Dínamo e o Dínamo vai vender o Arrascaeta pro Flamengo. E aí, tipo, vai ser uma coisa meio que, tipo assim, talvez o Flamengo dê o dinheiro uma parte do dinheiro pro Atlético pra poder pagar pro Rubens e pro Dínamo e o Dínamo liberar o Carrascal, porque eles não parecem não ter liquidez suficiente pra isso. Então, assim, tudo meio caótico, tá ligado? Mas parece que ele vem. Parece que o homem vem. É porque no episódio passado eu tinha postado que nesse episódio a gente já ia ter o Carrascal anunciado e mais uma contratação. E aí, tipo, eu acertei na parte da outra contratação, mas o O Carrascal Carrascal não. ainda não, tá ligado? Que é Sim, bizarro, porque ele era quem tava mais avançado. E a gente, sim. a gente nem tinha ouvido falar nenhum desses nomes, tá ligado? Que a gente tá dizendo Sim, agora. não, surgiram todos, literalmente todos depois. E, É. inclusive, uma coisa pra gente ficar de olho hoje, eu acho que o Quem Mais ele também passa por esse lugar, porque, bem, tem o Carrascal, mas, pô, hoje é o dia que vai ter a audiência do Paquetá. Então hoje Uhum. pode ser um dia bem importante pra marcar esse momento onde o Paquetá pode ser inocentado e pode acabar voltando pro futebol brasileiro, pro Flamengo, no caso, enfim. Estamos na torcida por isso. Mas não vamos Seria nos a maior antecipar mais. contratação, né? Dessa, Não, dessa... disparado. Quer começar pelo extracampo, né? Você fala dos jogos depois? Não, eu acho Eu que acho não, cara. Eu acho que, tipo, eu acho que fiz questão de pontuar isso porque. É só porque a gente fez essa coisa de, tipo, falar que o extracampo ele foi mais forte, mas eu acho que, tipo, Vamos começar é pelos muito. jogos. É campo e bola, né, cara? No final das contas é campo e bola. Assim, campo e bola, teve campo. Bola contra o Quase Fluminense nenhuma. não teve. Exatamente. É campo só nesse caso. Campo e Mas bola tá assim, difícil. é aquele paradigma que a gente já conversou várias vezes, né, Guilherme? Quando o time quer jogar contra o Flamengo, a gente não tem bons jogos. Quando o time não quer jogar, não adianta. É difícil, tá ligado?
o jogo fica amarrado. E é isso, né? Tipo, o resultado saiu, o jogo foi aquela coisa, mas veio o resultado por estrela do técnico, estrela do jogador, sabe? Momento Uhum. de cinema acontecendo ali e tal, né? Tipo, o jogador que acontece Não, toda a tinha que polêmica ser. durante a semana. Não, Tinha que ser, né? lei do ex, mostrando quem é Carrasco de verdade, não aquela coisa de, tipo, chamar o John Kennedy com 2 gols contra o Flamengo de Carrasco, tá ligado? Tendo, tipo, mais derrota do que vitória contra o Flamengo, se chamar de Carrasco. Bizarro, né? Mas aconteceu essa parada. E lembrando Mas que assim, o Rei dos Clássicos estava suspenso por 2 cartões inventados, né? Então, tipo assim, o cara que era sim, mais carrasco ainda pra esse jogo, tiraram da canetada mesmo. exato. Mas assim, o fato desse jogo ter sido um jogo muito pouco bom de assistir, passa muito claro. Eu acho que o Flamengo não foi bem, também necessariamente. Eu não diria que ele foi bem, eu não diria que o Flamengo foi mal. O Flamengo foi ok, mas um Fluminense que, tipo, jogou. Jogando de um jeito muito. Eu não quero chamar de covarde, mas, tipo, não sei outra forma melhor de chamar também. É, E, tipo, que não quis o jogo e dificultou ao máximo. E foi punido por isso, né? Acho que é maravilhoso quando isso acontece também. Tipo, quando o time que não quer jogar, tipo, é punido por não querer jogar. Eu acho que assim, tem que levar em conta uma coisa também, pensando do lado do Fluminense, mas depois eu vou falar do lado do Flamengo, que é o mais importante pra mim. Que eles perderam o John Arias, né? E o John Arias era tipo 70% do time deles, tá ligado? Tipo, Sim, o Arias saiu, é óbvio que eles iam sentir muito e a gente pegou eles bem nesse momento que eles ainda não se adaptaram a não ter o Arias. E o Arias é muito bom jogador. Mas eu concordo com você, né? Um time que teve a campanha que teve no Mundial, acho que em muitos momentos o Fluminense foi um time que foi corajoso no Mundial. Então, tipo, não faz sentido voltar pro Brasil e querer ser um time covarde. Porque é o que a gente vem defendendo, né? Que muitos times que podem fazer mais contra a gente são covardes contra a gente. E digo, podem fazer mais no sentido de propor jogo, sabe? E eu acho que é aquilo, né? Pensando pro futebol brasileiro, eu acho que é ruim isso, sabe? Mas acabou que deu certo pra gente porque foi um jogo que a narrativa foi muito mais forte que o futebol, né, cara? Eu acho que exato. tinha que acontecer esse gol do Pedro, tinha que ser como foi, tipo, o Bruno Henrique tá suspenso, né, sem nenhum motivo, tá ligado? Inventaram 2 cartões, aí o Plata vai ser titular, o Plata machuca no aquecimento, aí o Alacian passa a jogar, aí tem, tipo, Cebolinha e Luiz Araújo sendo usados, ele coloca o Juninho durante o jogo, e só aí que entra o Pedro. Então, tipo, todo esse processo de, mano, eu vou gastar todas as opções do elenco pra Esse Pedro mostrar foi o que último, sim, pô. sabe? É muito, assim, a narrativa tinha que ser desse jeito, sabe? E o futebol é muito bom em proporcionar esse tipo de situação, né? E é um jogo que fiquei muito feliz, cara, assim. Falando da narrativa primeiro, né, em relação a isso, porque é algo que a gente sempre sentiu falta no Pedro, né? Não à toa aqui no nosso podcast ele tem a alcunha de artilheiro dos gols tímidos, né? E não foi um gol Sim, nada tímido esse. E, de fato. e, e mais que isso, assim, eu acho que o Pedro, ele desde que voltou de lesão, ele tinha gols na goleada contra o Corinthians, na goleada contra o Juventude e na goleada contra o Botafogo da Paraíba. Ele só tinha gols em jogos que a gente goleou. Então, tipo, essa ideia também que trouxeram no jogo anterior, por exemplo, de o Pedro tinha que ter jogado contra o Santos porque ele ia decidir o jogo, como se ele viesse decidindo os jogos, era um pouco falaciosa. Só que ao mesmo tempo é muito bom. Tipo, eu acho que quebra muito com quem fala, o Felipe Luiz se ferrou porque o Pedro entrou e fez o gol. Muito pelo contrário, mano. Eu acho que a situação toda justificou muito que tinha algo errado e que a puxada de orelha que o Felipe Luiz deu ajudou o Pedro também a ir contra o que tava de errado ali, tá ligado? Porque, bem ou mal, mexeu com o brilho dele também. Então, Não, ele decide um jogo que era algo que ele não fazia desde antes da lesão, sabe? Então, com certeza é um efeito muito claro de causa e consequência ali. não, e outra coisa, contra o Bragantino, tipo, o Vinícius soltou os dados do GPS do Pedro, tá ligado? O que eu acho fantástico, porque é muito evidente que foi o Pedro que vazou, tá ligado? Falando que ele teve excelentes números, tá ligado? Então, tipo assim, se é pra você, que se ele quer mostrar pra todo mundo que, tipo, ele consegue ter bons números no GPS, é porque ele sabe que ele realmente não estava mostrando isso antes, tá ligado? E isso é muito bizarro, sabe? Porque, tipo, vi que essa narrativa de, tipo, não, o Felipe. Cara, primeiro, o Felipe não pode. Você não pode falar que o Flamengo ganhar é o Felipe se ferrar. Não Ele é faz literalmente sentido. técnico do time, tá ligado? Ele vai cair se o time não jogar bem e não ganhar, tá ligado? Então, tipo assim, é muito inacreditável que, tipo, ele se invente rivalidadezinha nesse nível. Não, e é o que a Mas gente aí, trouxe também, tipo assim, em relação. O Felipe era quem mais queria o Pedro. O que o Felipe queria, o que o Felipe falou que queria naquela entrevista era exatamente o que o Pedro entregou agora. Então, tipo,
Não tem nenhuma lógica, sabe? E mais do que Sim. isso é o que você falou, né? É querer inventar uma rixa. Até a gente brincou com isso na nossa abertura, né? Crise após crise, após crise, após crise. Porque o Flamengo e a imprensa e a torcida e a própria diretoria e todo mundo adora inventar um problema dentro do Flamengo. E eu Não, acho vamos que... falar a verdade. Desculpa. Fala aí. Terminei. Não, eu ia falar que eu acho que quem sai forte disso não é o Felipe nem o Pedro, é o próprio Flamengo, sabe? Então, tipo, criar manter essa ideia de rivalidade entre um e outro não faz sentido, sabe? Não faz nenhum sentido. Eu acho que só ia falar que, tipo, além de todos esses elementos que falou assim, que criam crise e tal, a própria relação Pedro e Felipe Luiz, ela cria um pouco isso com aquele vídeo antigo, né? E quando ambos eram jogadores ainda, do Felipe criticando o quanto o Pedro é um jogador que é muito egoísta em campo às vezes. Então, assim, tem esse detalhe também que eu acho que não pode ser ignorado, porque eu acho que é muito Uhum. cômico, cara. Cara, tipo, é muito Flamengo, tá ligado? Tipo, cara, sério, porque, tipo assim, esse jogo, por mais que seja importante a vitória, ele não é um jogo tão épico quanto ele deveria ser pela narrativa que ele tem. Ele tem uma narrativa muito mais épica do que, tipo, esse jogo é. Porque, Uhum. tipo, essa situação de, tipo, uma crise que começou, aí o Flamengo foi lá e ganhou do São Paulo, mas perdeu contra o Santos e aí, tipo, virou essa coisa. Ah, o Pedro tinha que estar, o Pedro tinha que estar. Aí vai lá o Pedro, entra do jeito que ele entrou, contra o ex-clube dele, um clube que ele gosta de fazer gols também. Mas assim, ele é o último a entrar, tipo, sabe, depois de perder uma chance que o Juninho deixa ele na cara do gol, por sinal, boa entrada do Juninho nesse jogo, bom passe que ele dá pro Pedro Uhum. chutar e a bola ir pro escanteio, e enfim, sai a jogada sai o escanteio do gol aí. Aí, tipo, mas antes disso, tipo, quando eles eram colegas de time, assim, como dividindo vestiário como jogadores, tipo, tem esse áudio incrível do Felipe jogando Warzone com ele, tá ligado? Uma stream do René, um jogador que nem tá mais no Flamengo, que se não me engano está no Fluminense, inclusive. Ou tá no Fluminense ou tá no Inter. Os últimos dois filmes que eu sei que ele teve foram esses Não, tá, dois. tá no Fluminense, tá no Tá no Fluminense, tá no Fluminense. Fluminense. Então, tá no Fluminense, mas é uma live que o René estava lá e tá o Pedro e o Felipe no fundo assim falando, tipo, Pedro, você é muito egoísta, não sei o que, não sei o que lá, aparece em campo. E tipo, aí é o vice-presidente, meu Deus, maus hábitos. O diretor de futebol do clube falando que, tipo, venderia ele por tantos milhões de euros, mas acho que nem por isso recebe proposta, o que é um valor super baixo, inclusive, só pra deixar claro. O Pedro não se vende por aquele valor nunca. E aí, assim, cara, treta atrás de treta, tipo, um caos acontecendo e aí vem esse gol, tá ligado? É antológico, cara. Tipo, esse tipo de narrativa era o papo de final, tá ligado? Tipo, final de Copa do Brasil, final de Libertadores. Tipo, o gol do título do brasileiro, tá ligado? Não era pra, tipo, um Não, joguinho comum, assim, tipo, de meio de tabela, tá ligado? foi Pedro em seu dia de Gabigol, né? A verdade é essa. Sim. Assim, mas, e é algo que a gente falou desde o início do ano, que a gente queria muito que o Pedro, tipo, com o Gabigol saindo do elenco, a gente queria muito que o Pedro assumisse essa posição, né? Não só de ser um cara com uma eficiência, uma média de gols alta, mas conseguir entregar esses gols em momentos importantes, em momentos decisivos. Então foi muito bom ele ter feito esse gol. E também foi muito engraçado, até comentando com a brincadeira que você colocou na chamada também, né? Quando ele tira a camisa, tipo, foi automático pra mim. Ele tirou a camisa, aí eu li, Jesus é o suficiente. Eu falei, para de caô, Pedro, vai treinar, tá ligado? Tipo, porque foi muito assim, ele claramente tá respondendo o Felipe, tipo, parece, né? Assim, ele claramente tá respondendo o Felipe Luiz aí. Então, tipo, é muito isso. E o Flamengo foi um pouco isso nesse dia, né? Assim, em questão de narrativa, foi o suficiente, mas faltou bola, né? Assim. Faltou. Mas assim, eu Falei. acho, Guilherme, eu acho que ele tá fazendo um protesto, eu acho que ele tá pedindo o velho de volta. Eu acho que esse é o grande ponto. Entendi. Ou ele quer ir pro Al-Nassr jogar com o Cristiano Ronaldo e ser treinado pelo velho lá, ou ele quer que o velho venha pra cá e o Felipe Luiz seja demitido, tá ligado? Ele quer ir pro Ronaldo ser bom contra o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Tipo, aleatoriamente. Não, imagina, Mas... cara, você consegue imaginar o Pedro, tipo, treinando de migué do lado do Cristiano Ronaldo? Moleque, ia ser incrível! Moleque, ele ia Não, essa apanhar, imagem mano. é Acho que muito boa. o Cristiano Ronaldo ia bater pela primeira vez em um companheiro de time dele, tá ligado? Mas assim, falando sobre o jogo mesmo, né, Alex? Eu acho que, você falou assim, foi um jogo ok do Flamengo. Eu vou discordar, cara. Acho que foi um jogo ruim. Eu acho que foi, inclusive, pior que o jogo contra o Santos, que a gente perdeu. O futebol tem dessa, né? Tem jogo que você joga ok, que pra mim foi o jogo contra o Santos e perde, e tem jogos que você joga mal e ganha, assim. Eu acho que é até importante dizer, assim, pelo menos na minha visão, que foi um jogo ruim, porque o Flamengo, eu acho que
assim, esse time vitorioso do Flamengo, né? Esse elenco vitorioso do Flamengo, historicamente, não ganha quando joga mal, né? Ou o Flamengo joga muito bem, ganha e tal, ou tem dificuldade de ganhar, sabe? Então, tipo, eu acho que conseguir a vitória no jogo que você não joga bem é importante, até porque a gente vinha de uma derrota contra o Santos, e eu acho que uma nova derrota no Clássico ia pesar, sabe? E a gente tá entrando a gente tá numa sequência muito pesada de jogos decisivos de Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores. Então, eu acho que foram duas vitórias muito importantes. O Bragantino e o Fluminense têm sido pedras no sapato do Flamengo nos últimos anos. Então também tinha esse fator a mais. Era uma semana que eu tava preocupado. Tanto que eu votei, assim, foi um pouco de, tipo, mind games, assim, né? Eu votei numa derrota contra o Fluminense e num empate contra o Bragantino. Eu não apostei em vitória nessa semana e eu sempre aposto em goleada, sabe? Mas é porque eu tava Sim. querendo garantir que eu ia errar e a gente ia conseguir as vitórias. Então, assim, funcionou. Mas era uma semana que deixava um pouco preocupado. Agora, eu realmente acho que tem um motivo para esse jogo ter sido tão ruim, que é muito claro, né, Alex? Que é a quantidade de desfalques que a gente tinha. E como a gente falou, o Flamengo surgiu com muitas contratações do nada. Só que, tipo, isso foi depois do jogo contra o Fluminense. E outra coisa, nenhuma das contratações, obviamente, teve efeito nos jogos dessa semana, né? Então, a gente continua com uma série de desfalques, jogadores machucados. A gente segue com o meio de campo abaixo, porque a gente perdeu simplesmente o Gerson. Ainda não teve uma reposição no meio de campo. Então, o nosso meio de campo segue abaixo nesses dois jogos. Mas, assim, contra o Fluminense, eu acho que foi pior, porque o problema do jogo contra o Fluminense foi a linha de defesa, né? A gente estava jogando com um lateral esquerdo improvisado, que era o Léo Pereira, e um zagueiro esquerdo improvisado, que era o Léo Ortiz. E eu já tinha apontado no episódio anterior, Alex, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tinha apontado no episódio anterior que Léo Ortiz e Danilo não funcionaram bem juntos na zaga. Contra o Santos não funcionaram bem, contra o Fluminense também não funcionaram bem. E por que eu tô apontando isso na linha de defesa num jogo que a gente não tomou gol? Porque o time do Felipe, ele parte da linha de defesa. Então, se você tem um jogo que a sua linha de defesa está toda desfalcada, está improvisada e está jogando abaixo, o time vai ter mais dificuldade de criação, vai ter mais dificuldade de pressão alta, vai ter mais dificuldade de fazer a linha burra, vai ter mais dificuldade de marcar. E eu acho que a linha de defesa toda foi abaixo nesse jogo. Assim. O Varela estava na sua posição normal e o Danilo também, mas a dupla de zaga não tem funcionado bem junto com o Danilo e o Léo Ortiz. O Léo Pereira também estava jogando improvisado na esquerda, então também não estava bem. E eu acho que também não foi um grande jogo do Jorginho. Eu acho que só quem se Sim, salvou ele não ali... jogou bem. Eu acho que só quem se salvou ali foi o Alan, que mesmo assim é tipo aquilo, sabe? O Alan se salvou, mas obviamente que ele também errou coisas porque a linha de defesa toda tava abaixo, sabe? Então, para mim isso foi o principal problema do jogo e a gente tem se falado, né? Um time muito pautado na defesa. Então, quando a defesa tá tão desfalcada, tão improvisada, tão abaixo, acaba que a gente joga mal, né? E felizmente a gente conseguiu resolver na narrativa, né? Ganhamos no grito esse jogo, né? Eu acho que foi um pouco a Sim, sensação. sim, eu acho que é uma ótima forma de colocar, tá ligado? Porque é isso, né? Tipo, a gente tá com alguns problemas de ordem de- física, né? Uhum. Inclusive o próprio Danilo acabou entrando pra essa lista, Sim. né? Ahn, mas assim, até acaba virando uma boa notícia no jogo seguinte, né? A questão do Léo Pereira. Tanto porque ele falha no gol, mas ao mesmo tempo. Pelo menos ele assume bastante da falha naquele gol. Mas ele marca o dele e é, ele acaba também saindo da linha de defesa pra poder o Vinha entrar e fazer um baita da linha de lateral no caso, pra o Vinha entrar muito bem e ser muito importante pro jogo. É, tu anotou uma coisa aí no jogo do Fluminense? Vai falar ainda isso do Fluminense? Ou tu Cara, vai partir pro do Bragantino? eu quero falar um pouco sobre os dois, mas é porque assim, eu vi esse comentário após o jogo do Bragantino. Mas também Uhum. é legal pensar sobre o jogo do Fluminense, porque a narrativa ela é a mesma nesse aspecto. A gente Uhum. falava muito sobre o Flamengo precisar engatar com gols no início, e se a gente não fizesse gol cedo, a gente tinha mais um pouco mais de dificuldade e tal. E a gente conseguiu, pô, fazer o jogo acontecer com gol no, com gol no início, tá ligado? Com gol no final, sabe? Eu Uhum. acho que acaba sendo um ponto assim de muito positivo pra gente, tipo, ver o Flamengo ganhando de outras formas também. Não só tipo em bola parada, numa saída um pouco mais veloz, mas tipo em momentos mais agudos do jogo, né? Aquela coisa que você consegue acreditar que tipo o time vai ganhar. E é muito bom também porque tipo assim, a gente empata numa bola parada, mas cara,
Eu odeio aquela sensação de, tipo, você precisa de um resultado e, tipo, o que o teu time tem a fazer é, tipo, ficar botando a bola na área. O gol da virada não foi assim, tá ligado? Aham. Contra o Bragantino foi uma jogada muito bem construída, na verdade, o que mostra muito talento de alguns dos nossos jogadores. É... Então, assim, pô, cara, dá um conforto no coração essa sensação, inclusive, sabe? E até uma coisa que a gente sempre traz, né? Que o Flamengo tem dificuldade de virar jogos também, né? Então, tipo, acho que virar o jogo contra o Bragantino, tipo, nessa temporada, tô dizendo, né? E virar o jogo contra o Bragantino é importante por isso também. E eu acho que é isso, mano. Eram dois jogos que a gente não pode deixar de levar em conta, tanto o Fluminense como o Bragantino, vem sendo pedras do sapato, né? Do Flamengo nos últimos anos. Então, foram duas vitórias muito importantes também nesse sentido e pra sequência mesmo. Mas assim, eu falando passando para os jogos contra o Bragantino em si, eu acho que já é uma outra história, cara. Foi um jogo que a gente joga muito melhor. O primeiro tempo, a gente é pior que o segundo, vamos colocar assim, o segundo tempo é melhor, mas eu acho que a gente não tem um primeiro tempo ruim e tem um segundo tempo muito bom, assim, por mais que a gente tome o gol aos 8 segundos do segundo tempo, né? Então eu acho que, tipo, também mostra essa capacidade, né, do time, tipo, de tá mal no jogo, mas de reagir, tá bem no outro jogo. E pra mim, eu vou te passar a palavra já, Alex, mas pra mim, isso de novo é muito pautado pela linha de defesa, cara, porque a gente volta a ter Léo Pereira e Léo Ortiz, e pra mim isso tem sido um dos corações do time, né, você ter a tropa do Leléo ali na zaga. E a gente volta a ter o Wesley, que foi muito acionado durante o jogo, e o que para mim acaba sendo um problema é que a gente estava com o Varela improvisado na esquerda. E eu acho até que a jogada ensaiada que a gente toma o gol, na minha concepção, é muito por isso, sabe? Porque a gente tá com um lateral improvisado ali, e até por isso que eu acho que a jogada também. Eles escolhem fazer essa jogada e daquele lado, sabe? Tipo, óbvio que eles têm um repertório de jogadas ensaiadas que eles têm que ter prévio para poder executar ali, mas eles escolhem especificamente essa jogada e naquele lado, naquela posição, eu acho muito por causa do nosso lateral improvisado. Então acho que seria o ponto negativo ali. Mas a volta do Léo Pereira, cara, para sua posição de origem, a volta do Léo Ortiz para sua posição de origem, para mim mudam muito o time. E assim, o time todo foi bem, mas eu acho que a principal diferença, para mim, do jogo do Fluminense pro jogo do Bragantino é a dupla de zaga, por incrível que pareça, porque a dupla de zaga melhora na qualidade do passe, melhora na pressão, melhora da gente conseguir marcar alto, melhora na nossa saída de bola. E é o que você falou, eles têm contribuído para gols, tanto que o Léo Ortiz participa do gol, né? Acaba que ele dá assistência pro gol do Pedro contra o Fluminense, e o Léo Pereira faz o gol de empate contra o Bragantino. Então, a dupla de zaga tem participado em gols, e o Léo Pereira também participa na jogada do segundo gol. Então, tipo, eles acabam influenciando em todos os aspectos do jogo, né? Então, para mim, é muito importante, até por isso que me preocupa um pouco a gente não ter um quarto zagueiro nesse revezamento, ainda mais agora que o Danilo se machuca, né? De fato, cara, eu faço parte de um grupo. Eles surtaram esses dias, tipo, falando assim, tipo, ontem, inclusive. Ah, não, o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros. Eles têm uma pira com isso, eu não sei por quê. Eles têm uma pira. Uhum, Tipo, gente, a gente não tem nem, tipo, literalmente zagueiro disponível pra poder, tipo, jogar com 3 zagueiros, tá ligado? uhum. Começa por aí. E a gente tá contratando jogadores que, tipo assim, eles não são alas. O Emerson Royal, ele não é um ala. Ele não é. Vamos falar sobre isso depois. Mas, tipo, e o Samuel Lino, ele jogava como ala pro Simeone. Ele é um ponta esquerda. Um bom ponta esquerda, mas como ala, tipo, mais loucura do Simeone do que necessariamente, factualmente, o melhor aproveitamento dele. Então, assim, sabe, o fato da gente estar por pouco zagueiro é muito preocupante. E aí tem gente querendo botar o Flamengo com 3. Tem nem 2 pro direito pra poder fazer a linha de zaga, tá ligado? Porque Eu até vai. achei que podia... Foi mal, terminei. Não, porque vai esmigalhar a nossa dupla titular. Porque, né, a sequência vai ser complicada. Eu achei que podia ter sido uma opção contra o Fluminense, em que a gente tava, tipo, sem lateral, basicamente, né? Aí eu pensei, de repente, nesse jogo você pode pensar em ir com 3 zagueiros só porque você tá sem lateral. Mas, assim, a gente foi com 3 zagueiros, mas não jogou num esquema de 3 zagueiros, né? Sim. O Léo Pereira jogou de lateral. E eu acho que, é o que eu falei, né? A defesa ficou muito torta, mas eu acho que o Felipe até pode usar isso como um esquema, como uma opção ao longo da temporada, mas também não vejo muito sentido em ser nosso esquema principal, não. Não, eu acho que assim, de fato, o Samuel Lino pode fazer essa função. Só que eu não acho que é nem o melhor dele.
inclusive. Uhum. Muito se fala, inclusive, sobre isso, sobre como ele era subaproveitado pelo Simeone. E como ele era aproveitado pelo Simeone como ala. Então, assim, eu vejo esse problema, E mas de toda lembrando que forma. também, quando a gente jogou com três zagueiros com o Felipe, né, só pra colocar, foi porque o Wesley fazia essa posição de ala muito bem. Então, o Wesley indo embora, a gente não tem necessariamente, assim, talvez vai ter o Lucas pra esquerda, não sei se o Vinha também, mas Não, Vinha, não, acho que não. a gente não necessariamente tem um lateral com essa característica, né, de fazer o corredor inteiro como um ala ali. Então, realmente não vejo tanto sentido com o elenco que a gente tem hoje. Assim, eu vejo o Vinha mais como um meio termo entre o Alexandro e Uhum. o Ayrton. Só que nessas, eu acho que é mais a cara do Vinha ser, tipo, mais um cara que vai jogar como um terceiro zagueiro, ou, tipo, ou ir pro meio campo do que como ala. Ele dá Sim, sim. profundidade pro time, porque acho que muita gente falou sobre a profundidade que ele deu porque é muita oposição ao Varela e ao Léo Pereira. Sim, é. Mas o jogo dele é mais por dentro. O lance do gol, Ah, inclusive, é isso. Então, assim, eu acho que considerar o Vinha uma opção como ala é ruim, e eu acho que, assim, pra mim é muito claro. Cara, ele jogou pouco tempo, eu sei, mas, tipo, eu já sou defensor do Vinha há muito tempo. Muito tempo, uhum. você bem sabe. Eu acho que o podcast nem existia quando eu ainda já defendia o Vinha. Vim pro Flamengo e tal. Não, acho que o Acho podcast que já existia já. eu ia falar que eu acho que ele nem tava no Flamengo ainda, você já defendia ele. Exato. Então, assim, não, exatamente. Mas eu não sei se isso antes do podcast ou já era o podcast, já tinha podcast já nessa época. Mas, assim, eu sou completamente apaixonado pelo futebol do Vinha. Pra mim, ele é o titular. O Alexandre é o reserva. Assim, a verdade, pra mim, assim, a minha leitura, tipo, todo mundo é saudável. Pra mim, o Vinha é o titular, o Alexandre é o reserva. E o Ayrton Lucas é um cara que pode jogar na ponta, pode ser por uma característica de jogo diferente, porque eu acredito muito nisso. Ah, pode ter um jogo que a gente precisa mais dessa amplitude ali. Tá, tem o Ayrton Lucas pra poder Uhum. jogar. Mas em temperaturas normais de jogo, eu queria falar aquela frase de efeito que todo mundo fala, mas eu me confundi, né? Em Condições condições normais de normais de temperatura e temperatura e pressão. processão. Isso. CNTP. Pra mim é o Vinha titular, porque, cara, eu acho que ele, tipo, fisicamente ele tá, tipo, no auge. Quer dizer, ele estaria no auge. E tecnicamente ele é tão refinado quanto o Alexandre, então, tipo, entende? Ele reúne o melhor dos dois mundos, assim, tipo, que a gente tem com o Ayrton Lucas e o. E cai muito naquilo que a gente também fala do que o Felipe reveza o elenco, né? A gente não tem exatamente um 11 ideal. A gente nunca teve, durante essa temporada, um 11 fixo, né? Então, tipo, o Vinha revezando com o Alexandre é absoluto cinema, né? Não tem do que reclamar. São dois laterais aços, assim, laterais aços mesmo. Eu acho muito bons jogadores, tanto o Alexandre quanto o Vinha. Aí, óbvio que o Vinha provavelmente teria mais minutagem, até pra você preservar o Alexandre fisicamente. Mas é aquilo, vamos dizer, tipo, 2 jogos o Vinha, um jogo o Alexandre, sabe? Tipo, vamos Sim, dizer, na média, assim. E o Ayrton Lucas entrando como opção. Inclusive, poderia ser, tipo, o reserva fixo, se isso faz sentido. O que eu quero dizer assim, o Vinha sim, começou, quem entra é o Ayrton Lucas, quem entra não é o Alexandre, sabe? Tipo, o Alexandre começou, quem entra é o Ayrton Lucas. Poderia ter um revezamento desse tipo, porque o Ayrton Lucas é uma boa opção de lateral. Eu não acho que ele tem um bom lateral para ser titular do Flamengo, mas ele é uma boa opção pra gente ter no elenco, sim. Eu acho que não dá pra negar isso. sim. E o Alexandre e o Vinha são dois. Os dois têm qualidade pra ser titular no Flamengo, assim. São dois laterais muito bons, né? Mas E. assim, desculpa, pode finalizar. Não, ia fazer a transição pra isso mesmo, né? Ia falar. Falando do Vinha, que a gente tá falando tanto disso. Que partidaça, né, cara? Assim, ele. Tipo, se pá, ele foi o melhor em campo jogando 30 minutos, sabe? Porque ele Sim, entrou muito, muito, muito bem no jogo, assim. É absurdo o quão bem. Não faz sentido o quão bem ele entrou nesse jogo, sabe? exato, exato. Não É faz muito sentido. curioso, porque o Felipe ele fala, né, que ele gostaria de ter o Vinha como titular nesse jogo, por exemplo, mas que ele sabia que o Vinha não conseguiria jogar os 90 minutos. Então ele prefere ter o Vinha entrando pra poder fazer a diferença, e foi exatamente o que aconteceu. Porque, Sim. cara, é isso, né? Ele é muito. Cara, é daquelas coisas assim, que quando a gente para pra pensar nos jogadores mais refinados do Flamengo, a gente vai pensar, tipo, no Pedro, vai pensar no Arrascaeta, pensava no Gerson até um tempo atrás, a gente pode pensar no Jorginho, no Léo Ortiz, tá ligado? Cara, No eu Léo acho que o Pereira aí, Vinha. galera, também. Eu acho que o Léo Pereira, sim e não, E mas é não. porque, tipo assim, sei lá, o Léo Ortiz, ele é tipo. Ele é o camisa 10 da zaga, tá ligado? Sim, O sim, 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 o sim, Léo sim. Pereira, ele é meio que, tipo, sei lá, o camisa 8 da zaga, tá ligado? Aham, aham. Ele tem muita qualidade, mas, tipo, não, 10, sabe? Mas, Aham, de fato, aham. ele também é muito bom. O próprio Danilo, se a gente parar pra pensar, tipo,
O Alexandre. Cara, a gente tem muito Camisa jogador 5 da refinado. zaga. Eu acho que foi uma leitura muito boa essa, porque, tipo, pra mim é muito isso. O Ortiz é o camisa 10, o Léo Pereira é o camisa 8, que tem, tipo, tem tanta marcação quanto o refino, sabe? Sim, E o Danilo é o camisa 5, tá ligado? Acho que é uma leitura sim. muito boa. E é um 5 de qualidade, tá ligado? Não é qualquer 5 Sim, não, sim, tá sim, ligado? sim. Mas é um 5 de fato. Eu diria que até a gente pode pensar no De La Cruz com uma característica um pouco diferente. Eu acho que, tipo, a forma que o De La Cruz joga, ela demonstra um pouco menos o refino dele. É porque eu acho que ele é muito bom em algumas coisas muito específicas. Eu acho que, tipo, não é uma grande influência técnica, mas enfim, ele também é muito bom. O próprio, parando pra pensar, eu acho que nisso eu diria, inclusive, não sei se as pessoas vão discordar muito de mim, mas, tipo, eu acho que o Pulgar, ele é mais refinado, eu acho que até do que o De La Cruz, por exemplo. Mas, cara, o Ayrton Lucas tá ali. O Ayrton Lucas. O Vinha tá Aí lá em não, aí cima, forçou. mano. Não, porra, demais. Mas, Sacanagem. mas o Vinha tá lá em cima, tá ligado? Tipo, acho que ele tá Uhum. muito bem no meio dessa galera, assim, tecnicamente falando. E, cara, ele entra e, tipo, ele dá profundidade, ele joga por dentro, ele arranca, ele vê os. Cara, porque é aquilo, né? O lance da virada do Flamengo, ela é muito bonita, porque assim, a gente vai falar de refinamento. Pô, tem uma trivela do Léo Pereira, aí a bola vai pro meio campo, volta pro Léo Pereira, ele dá uma outra saída, que aí é e assim, eu não sei quem é o jogador, acho que é o Capela Everton. com o Léo Pereira? É, é o Everton É o Araújo, não é? Arrascaeta. O Léo Pereira dá a trivela, aí. Eu não lembro quem é que dá pro Arrascaeta, o Arrascaeta dá no Léo Pereira, o Léo Pereira dá de novo no Vinha. Eu acho que é o Everton Acho que Araújo, é. Tá. que circula ali. E aí, o Everton Araújo, pelo que eu tenho quase certeza que é ele, sendo ele vai pra lateral, ele fica aberto na lateral, e o Vinha tá à frente, mais pro meio, mais na lateral também, mas Uhum. assim, mais da frente. Então tem essa troca de posição que, tipo, do nada, a gente tem um quarto homem sozinho, né? E aí, tipo, o Léo Pereira dá espaço, o Vinha pega, conduz. O Bruno Henrique arrasta o lateral deles pra linha de fundo, tá ligado? Pra profundidade. O Vinha vai por dentro, acha um belo passe no Alacian, que acerta a jogada muito bem, assim, ele controla muito bem, ele podia chutar, ele podia dar uma de louco, tocar de primeira, não, ele segura. Eu até fiquei com medo do Wesley estar impedido, não está. Ele dá o passe. E o Wesley também tomou uma ótima decisão, né? Tipo, a gente vai falar sobre ofensivamente alguns jogadores têm dificuldade na tomada de decisão. Cara, se eu sou ele, provavelmente eu cruzava, tá ligado? Porque, tipo Uhum. assim, se ele cruzasse, tinha duas opções. Tinha o Pedro e tinha o Bruno Henrique, que acho que tinham condição de fazer uma coisa, tá ligado? Ele finaliza. Finaliza bem, Uhum. inclusive, sabe? Tipo, eu acho que. Pô, é muito. Mostra muito essa qualidade, tá ligado? E assim, um jogador que eu também vi muito sendo elogiado, e eu concordo, porque eu acho que pegam muito no pé dele exageradamente, é o Ayrton Araújo, tá ligado? Então, assim, tipo, Uhum. tivemos muitas boas notícias, acho que dá pra dizer. Essa jogada toda, ela acabou marcando, acho que os principais nomes do jogo, assim, de alguma forma, né? Porque tem o Vinha e o Alacian, que são mexidas do Felipe Luiz, e são dois jogos que a gente ganha na mexida, né? Então, tipo, acho que tem A aquela gente coisa do sente o Felipe dedo do tem muita Felipe, estrela. Inclusive essa foi a matéria do GE, tá? o dedo do A Felipe. matéria do título. A matéria do GE foi tipo um dedo do Felipe, juro pra você, eu vou até abrir aqui pra te mostrar. Mas enfim, o Felipe Luiz tem muita estrela, a gente sempre fala isso, né? Então, é uma. Foram uma semana em que a gente percebeu muito isso, né? Porque as duas vitórias saem de mexidas do banco. Mas o Alacian entra bem, como ele também foi um dos principais jogadores contra o Fluminense. Assim, não fez um primeiro tempo tão bom, mas no segundo tempo eu acho que ele foi muito bem, assim, inclusive até ser substituído. Mas num jogo em que o time não foi bem no geral. E contra o Bragantino ele entra bem e com muita personalidade, cara. Porque é o que você falou, assim, ele podia chutar, ele podia ser família. Ele lembra um pouco a situação do gol que ele faz no Chelsea, em que, tipo, a bola bate nele, ele tem a calma de ajeitar o corpo, sabe, pra chutar com a outra perna e tal. Então é um moleque que tem muita frieza ali dentro da área, né? Acho que dá pra dizer Sim. isso Nossa, a com maturidade dele certeza. é absurda. E assim, também acho que é importante dizer sobre o Alacian, que pra mim o Flamengo tem que segurar, tá? Eu acho que não é um jogador pra vender, não. Eu acho que ele tem que entregar dentro de campo. Acho que não é nos cofres, não. Mas, enfim, talvez seja um debate por outra hora. Eu preciso comentar Mas. sobre isso, mas segue aí. Não, mas assim, a jogada também premia o Léo Pereira e o próprio Everton Araújo que você colocou, né? Que pra mim foram os dois melhores em campo, assim, uma atuação muito, muito, muito boa do Léo Pereira, zagueiraço, muito desvalorizado pela torcida. É um zagueiro de seleção brasileira. Assim, Concordo. por mais que a gente fale que o Ortiz, o Danilo, tal, qualidade técnica, ele não deixa
não deixa a dever, é isso a expressão? Em nada pra A eles desejar. dois. A desejar em nada pra eles dois, sabe? Acho que seria não deve em nada, né? Acho que eu misturei as duas coisas. Não deve em nada nem pro Léo Ortiz, nem pro Danilo, sabe? Muito bom zagueiro. Ele tem uma história de muitas falhas no Flamengo, acho que não dá pra negar isso, mas eu acho que é preciso entender o momento em que ele chega, o tempo de adaptação, entender o Léo Pereira de hoje, o Léo Pereira de outro momento. Comete sim suas falhas, mas é muito bom zagueiro. E o Everton Araújo, cara, ele subiu pro profissional, meteu gol na estreia, já fez gols também em outros jogos. O moleque acha bons passes durante o jogo inteiro. Ele criou jogadas boas, mais até do que o Jorginho, na minha opinião. Jogou mais vertical que o Jorginho. E já há algum tempo não tem cometido os erros que ele cometia, cara. Eu acho que o moleque vem jogando muito bem toda vez que entra. E pra mim também tá entre os dois melhores em campo ali. Então, de fato, uma jogada... E o Wesley, né, pra terminar, acabei esquecendo de falar dele, que tem essa história de talvez ser o gol de despedida, né? Como o Wesley aprendeu tudo com o Gerson fez um gol e vazou, o Wesley quis também meter um gol e vazar, né? Então, tem todo esse clima de despedida do Wesley e tal. Então, acho que foi um gol que premiou muitos principais nomes do jogo ali, né? E acho que até se fosse citar um cara que não participa diretamente dessa jogada, mas que é importante no jogo, eu só citaria o Rossi, porque ele faz uma defesaça numa cobrança de falta do Bragantino, que ele busca a bola quase no ângulo, e que certamente influenciou no resultado, né? Não tem como dizer que não. Então também foi... Por esse lance, foi uma partida muito boa do Rossi. Assim, acima de tudo, por um único lance, foi uma partida muito boa do Rossi. Mas eu acho que os principais nomes do jogo estão nessa jogada. E o próprio Arrascaeta, que também participa dessa jogada, eu acho que é legal citar porque eu vou tentar ser breve em relação a isso, Alex. A gente cobra muito que o time não decide quando o Arrascaeta vai mal. Eu acho que é uma semana em que o Arrascaeta foi bem sumido. Ele não foi um dos principais jogadores em nenhum dos dois jogos. Mas, contra o Bragantino especificamente, ele cumpriu muito função tática. Assim. Ele marcou o tempo todo. Aos 49 do segundo tempo, ele estava cortando uma bola de cabeça na lateral esquerda, na defesa, sabe? Então, tipo, é um jogo em que o Arrascaeta se apresentou muito pro jogo de outras formas, por mais que ele não tenha conseguido entregar. Eu acho que é importante pro físico do Arrascaeta e pra continuidade, pra ter sequência de ritmo. É sempre bom, sabe, esse tipo de atuação, como também foi pro Pedro. E eu acho que é bom que a gente tenha ganhado 2 jogos em que o Arrascaeta assim, não resolveu diretamente, por mais que ele tenha dado uma assistência contra o Bragantino, né? Mas eu acho que é bom ele não ter sido o cara que resolveu nenhum dos 2 jogos e a gente conseguiu achar soluções em relação a isso. Cara, acho realmente muito importante, assim, essa questão em relação à Arrascaeta, ela também diz muito sobre narrativas que vêm em torno das coisas, né? Porque, assim, foi uma partida, acho que muito exemplar do Arrascaeta defensivamente falando, né? Tipo, muito se destacou sobre, tipo, aos 53 minutos do jogo, o Arrascaeta... 53? Acho que tô na merda, 48. Alguma coisa mais 3. Acho que era 45 mais 3. Enfim, onde ele tira uma bola na defesa, sabe? Tipo, ele tava lá marcando, sabe? Tipo, no final do segundo tempo. E muito se fala sobre falta de comprometimento dele, e assim, isso não é um fato, né? A gente sabe que o Arrascaeta, tipo, sempre foi falado dessa forma, mas, tipo, desde 2019 ele mostra e mostra de novo que ele consegue jogar, sabe? Lá nos gols da virada da Libertadores, tá lá ele no campo de defesa, vindo e conduzindo a bola e passando pro Bruno Henrique e tudo mais. Então, assim, cara, acho que é uma narrativa que não se compre na verdade, mas muita gente acredita, muito torcedor acredita. E tanto que foi daí que surgiu essa coisa, Pedro e Arrascaeta não jogam juntos. E aí vem o comentarista na ESPN, o Vitor Birner, falar sobre como, tipo... Como se, tipo, o jogo de hoje, de quarta, fosse uma prova disso. E é muito engraçado, porque é muito contrário pra mim. Poucos times vão ser tão... vão tentar tanto atacar o Flamengo, a gente sabe disso, quanto o Bragantino vai tentar fazer lá na casa dele. Claro que vão ter formas diferentes de atacar e tal, e formas diferentes que o Pedro e o Arrascaeta têm que se dedicar defensivamente, né, no sem bola. Mas poucos times vão fazer tanto quanto o Bragantino vai tentar, porque é um DNA do que o Red Bull tenta ser, é o DNA do Seabra também, que é um bom técnico. Então, assim, e ainda assim foi lá, a gente teve Pedro e Arrascaeta fazendo isso. Porque é isso, jogando contra times que, tipo, vão estar no bloco baixo, que vão estar pouco com a bola, Pedro e Arrascaeta tem menos trabalho ainda. Então, tipo assim, nesses jogos é muito mais fácil que Pedro e Arrascaeta joguem. Contra times que vão tentar ter a bola, vão tentar sair com a bola e tentar, né,
é onde a gente vai ter mais esforço pra tentar roubar a bola no campo de ataque, que é o grande ponto, a pressão, a marcação-pressão, né? Então, tipo, não faz sentido questionar isso. E não. Eu acho que tem alguns pontos importantes aí, né? A gente não pode esquecer que o Bragantino, se ganha o jogo, empatava em pontos com a gente, né? Então, tipo assim, a gente tava jogando contra um time do Z4, um time muito ruim ou com algo aleatório, sabe? A gente tava em um confronto direto contra um time bom. Um time com técnico bom, com uma estrutura boa, um time que é do G4, que tá disputando em cima da tabela, e dentro da casa deles, né? Então, tipo assim, eu acho que isso também é importante de falar. E também é importante citar que eu acho que nem o Pedro nem o Arrascaeta estavam no seu maior potencial técnico. Então, tipo assim, os dois contribuíram muito taticamente e ainda podem melhorar. Porque nenhum, assim, o Arrascaeta pra mim claramente abaixo tecnicamente nesse jogo, por mais que ele tenha colocado a bola na cabeça do Léo Pereira na cobrança de falta, mas ele errou muitos passes que ele nem não costuma errar. E o Pedro ainda abaixo fisicamente também, sabe, né? Então eu acho que ainda tá sem ritmo. Óbvio que o Pedro ainda não tá 100%. Isso só a sequência de jogos vai trazer a ele. E ainda também é bom pontuar, uma última coisa, né, Alex, que o Arrascaeta nunca foi esse jogador que te entrega uma criação contínua e ininterrupta ao longo do jogo. Ele é o cara que te entrega uma criação aguda e decisiva. Eu pelo menos, sempre entendi dessa forma, sempre pontuei isso. Por isso que eu sempre achei tão importante ter Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos. E depois, com a saída do Everton Ribeiro, foi muito importante ter Arrascaeta e Gerson juntos. Porque o Gerson e o Everton Ribeiro que sempre fizeram essa contraparte ao Arrascaeta, né? De ser o cara que cria ao longo do jogo. É um criador crônico e não um criador agudo, né? Não tem Sim. jogadas tão decisivas, decide menos o jogo, tem menos estrela, mas tá o jogo inteiro criando e jogando. E hoje a gente não tem esse meio de campo. Nesse momento, pelo menos, né? Então acho também importante citar isso, que o Arrascaeta não vai agora, tipo, aos 30 e poucos anos, virar esse meio de campo. Ele vai continuar sendo o cara que às vezes tá mais apagado, vai lá e decide o jogo, com gol, com assistência, com uma bola parada. E a gente precisa também suprir no elenco essa função de ter um meio de campo que crie mais ao longo do jogo, né? Porque eu acho que nessa sequência pós-mundial como um todo, talvez tirando o jogo contra o São Paulo, eu acho que foi um fator comum dos jogos. A gente, tipo, pode ter jogos bons em outros aspectos, mas a criação, o meio de campo em si, estão abaixo. Mas estão abaixo por um motivo muito claro, né? Que é a saída do Gerson. Então acho que a gente precisa também levar isso em conta, né? O Arrascaeta e o Pedro. Mas, cara, o que vai potencializar o Arrascaeta e o Pedro? Um meio de campo de qualidade jogando perto deles, sabe? Isso sem contar que a gente teve lesões de De La Cruz, de Pulgar, então o meio de campo tá mais afetado ainda, né? Não foi só a saída do Gerson. Sim. Cara, ia ser muito curioso porque a gente vai começar a falar um pouco mais dessa questão do meio-campo, mas acho que finalizando o jogo contra o Bragantino, só precisa apontar uma coisa, né? Que tá aqui na pauta e acho que realmente é importante questionar. Você já falou um pouco sobre isso, mas é algo a se pensar realmente sobre a desatenção desse time, né? Porque, tipo, uma jogada ensaiada que um time prepara é que, sei lá, tipo, no futebol europeu isso é muito claro, sabe? Tipo, até o lateral é muito visado lá, né? Tipo. Mas é porque eles também são grossos de bola, né? Mas, tipo, de graça, tá ligado? Tipo, do nada, tipo. Alex contra o europeu, tá ligado? Tipo, É. parte muito quanta. Mas enfim. Mas assim, Mas é isso, a gente sabe que a saída de bola é uma parada muito importante. Tanto que o PSG foi muito marcado nesse Super Mundial, por exemplo, por abrir mão da bola, né? Preferir roubar a bola no campo de ataque, né? Quando saia com a bola. Então, tipo, a saída E a gente já viu vários memes, assim, tipo, o Vasco do Alberto Valentim fazendo aquele chutão pra frente e tal, com todo mundo alinhado como se fosse jogador de rugby, tá ligado? A saída de bola é algo relevante. Então, tipo, mostra desatenção, de fato, sabe? Não, é uma forma de menosprezar a possibilidade do time adversário fazer algo diferente dali, sabe? Isso é péssimo. Eu acho só que falta um pouco de atenção nesse aspecto de fato. Mas assim, mostra também ao mesmo tempo que o Flamengo manteve um nível de atenção super alto à medida que conseguiu ir até o final do jogo e virar o jogo. E aí entra aquela coisa de novo que eu tinha mencionado, né? Um Flamengo que sempre precisava fazer gol no início pra poder desbloquear o jogo. A gente teve esse momento muito forte na Libertadores, por exemplo, na fase de grupos, né? E agora a gente tá conseguindo ver um Flamengo que ganha de outra forma. Isso é muito positivo também. E a gente falava muito sobre isso lá atrás, né? Sim. Eu não sei, botei até na pauta isso como uma pergunta, porque eu não sei, eu vi ser muito criticado, mas eu não sei se eu considero uma falha tão assim, grotesca como colocaram, talvez. Acho que o seu ponto de desatenção, eu concordo,
Mas eu acho que tem muito mérito do Bragantino, sabe? Eu acho que ele também coloca. Não tô dando você, mas assim, no geral, coloca muito assim, tipo, como uma crítica à nossa defesa, mas eu acho que tem muito mérito do Bragantino de ter esse repertório também, e que não são muitos times que têm. Assim, sendo bem sincero, eu acho que não é algo que você está acostumado a ter que se preocupar nos jogos, porque não é uma arma que tantos times usam com a qualidade que o Bragantino usou ali. E eu também acho que o fato do Varela... Assim, eu sei que vamos colocar muito na conta da Pereira, mas eu acho que o fato do Varela estar jogando improvisado na lateral esquerda também influencia nisso. Eu acho que talvez se fosse o Alexandre ou o Vinha naquele momento, é possível que a gente não tivesse tomado esse gol, mas também não vou cravar, né? Mas, sei lá, eu acho que tem muito mérito do Bragantino, e o que me pega mais disso é pensar, tipo, o Flamengo podia ir atrás de um profissional, porque ficou bem claro durante a transmissão que não é exatamente o Seabra que faz as jogadas ensaiadas, eu não me lembro agora o nome do auxiliar dele, mas ele tem um auxiliar específico que treina jogadas ensaiadas. Então, tipo, tem um profissional que faz isso, sabe? E eu acho que seria interessante, porque é o que a gente falou, o Flamengo precisa ter formas diferentes de jogar, formas diferentes de conseguir construir resultado. Então, mais do que, tipo, assim, a falha em si, me faz pensar pelo outro lado, sabe? Com a qualidade técnica que a gente tem, eu acho que se a gente fosse atrás de ter um profissional para pensar e para construir jogadas ensaiadas em nosso favor, poderia ser muito interessante para esse elenco também. Acho que é algo que também fica, assim, como uma possível ideia, assim, uma possível lição, talvez, a partir dessa situação também, né? Exato. Eu concordo com você, sabe? Tipo, é uma fase do jogo, eu vou criticar os europeus por isso, principalmente os ingleses, por conta dessas paradas. É engraçado que eu penso muito no Arsenal, isso é muito curioso, Guilherme. O Arsenal, que é um time considerado um dos melhores da Inglaterra e tal, com todas as suas questões, com em terceiro ou segundo lugar nessa Premier League e tudo mais, tipo, é muito dependente desse tipo de jogada. Muito doido. Enfim, mas realmente são fases de jogo. Acho que nenhuma fase do jogo pode ser negligenciada. Isso é um ponto muito certo. Inclusive, eu tava vendo aqui, não tem dados marcados, assim, uma porcentagem e tal, mas, tipo, é importante dizer que, tipo, até nosso gol ser uma bola parada e tal, o primeiro gol, né, do Léo Pereira, tem, muita gente atribui isso com a chegada do Rodrigo Caio. E isso é bem especial pra mim, sabe? Sim. É 2019 servindo, tá ligado? Não tem jeito. Mas, Guilherme, falando sobre meio-campo, a gente já trouxe isso. Eu tô aqui encarando aquele vídeo que eu tinha te falado do Arnaldo Ribeiro criticando a contratação do Flamengo, do Samuel Lino, a suposta contratação. E, cara, é porque, tipo. Tomando amarelo, tá ligado? Tô vendo Não, aquele isso aí é vídeo uma aqui. obra de arte, cara. Isso aí pra mim parecia a capa do. Cara, a gente tinha que fazer uma capa animada, tá ligado? Tipo, que é o árbitro rindo, pegando o cartão no bolso Assistam, galera. e deixando o Hulk de xereca, tá ligado? Nossa, procurem. Sério, tudo errado. Procurem aí no Twitter ou qualquer lugar aí o vídeo do Hulk tomando amarelo. Ele tá trocando uma ideia com o juiz aperta a mão dele, pega o amarelo no bolso rindo e dá o amarelo. É muito engraçado. Cara, mas ele tá rindo muito, ele não tá rindo pouco, não. Tem uma imagem que ele tá abrindo um sorrisão, mano. É incrível. É incrível, incrível, Uma incrível. ideia com o Hulk manda amizade, aperta a mão do cara. Aí ele literalmente aperta a mão e ele sai do aperto já botando a mão no bolso pra dar o amarelo, tá ligado? Não, e eu acho que o pior de tudo é que o Hulk, tipo, ele bota a mão no bolso, tira o cartão e o Hulk tá, tipo assim. Cara, a gente teve uma conversa muito de brother aqui. Ele, tipo, não, isso aqui nem é pra mim, tá ligado? Ele vai falar uma coisa sobre o cartão. Aí quando ele levanta o cartão, tipo, você tomou amarelo, é incrível a descrença do Hulk. Tipo, é muito maravilhoso. A mudança na expressão do Hulk é muito boa. Muito boa. É absurdo, cara. Mas enfim, É absurdo. né? Mas fala aí sobre o vídeo que você tava falando. O outro vídeo que você tava falando aí, ou enfim, eu ia falar. Então, assim, o Flamengo bem forte, né? No final das contas, do que a gente já falou, né? O Saúl já veio, a gente não conseguiu ter ele em campo. Ele herdou a 8 do Gerson. E ele, em tese, vem pra ser esse cara versátil do meio campo. Ele nem joga ali pela direita, na verdade, né? Mas ele é um cara versátil do meio campo, então ele pode jogar aberto pela esquerda, pelo que parece. Ele pode jogar como segundo volante, ele pode oferecer essas questões. Parece que o grande problema dele nos últimos anos parece que é mental. Os discursos que eu vi, até de um analista do Betis, dava conta de que o problema dele tipo, confiança. E aí eu tava vendo esse comentário sobre alguns torcedores do Atlético de Madrid, né, brasileiros que torcem pro Atlético de Madrid, falando sobre o ponto de que em algum momento ele perdeu um pouco a confiança com o Simeone, e nisso que ele perdeu um pouco a confiança com o Simeone, ele perdeu a confiança dele mesmo,
E foi assim, e parece que toda vez que é muito mental mais do que outra coisa, que é o problema dele de 2020 pra cá. Mas ele ainda é um cara, de certa forma, novo, né? Tipo, velho pro que se falava do Flamengo quando queria contratar jogadores de 26 anos e tal. Ele tem 30. Mas, cara, o Felipe é um dos poucos nomes que eu acho que dá pra pensar que, assim, poxa, pode ressuscitar a carreira desse cara, né? Porque... Pode falar. Não, e falar que eu também vi que ele teve uma lesão, né? Então acho que também tem uma questão física aí que afeta a carreira. Tem uma mudança na carreira dele também, mas enfim, continua teu raciocínio, né? Só pra pontuar Não, isso. mas assim, cara, vê o que eu te mandei no WhatsApp, cara. A cara desse juiz é muita satisfação que ele tá tendo nesse momento. É, mas assim, é, mas tem a questão física, mas eu acho que, tipo, muito gira em torno de, tipo, o mental dele não tá ajudando ele a sair dessas outras questões, sabe? Então, tipo, você até tá atrapalhando fisicamente mesmo ele, eu não sei, sabe? De toda forma, Aham. o que acontece, cara, é que além disso a gente vai ter a questão do, como você falou, o Wesley fazendo talvez só despedida, e aí pra isso a gente precisava trazer um outro lateral, a gente foi no Emerson Royal. Parece bem certo que a gente atravessou a situação e, tipo, a saída dele do Milan pra Turquia, ele vai vir pra cá, parece bem certo isso. Um valor que eu acho que, tipo, é caro pelo fato de que o Sal vem de graça, né? Eu acho o Emerson Royal 9 milhões de euros caro pelo que eu não necessariamente gosto do futebol dele, porque eu não sou muito fã, mas levando em consideração que ele é mais novo do que eu achava que ele já tava perto dos 30. E quando eu vi que ele vai fazer 27 ainda, eu falei, pô, a gente pagou mais ou menos isso pelo Ayrton Lucas, tá ligado? Talvez vindo mais novo, ok. Mas, enfim, me ocorre um pouco essa sensação de que, tipo, é caro, mas não é tão caro assim. Pro mercado que a gente tá tendo hoje em dia, tipo, com jogadores saindo 100 milhões, 90 milhões, muito perto disso, e jogadores que, tipo, você tem muito menos convicção que vão render alguma coisa, como o Hugo Ekitike, que foi pro Liverpool e tal, que parece ser bom jogador, mas que não provou muita coisa. Pô, um lateral pra substituir o Wesley no futebol brasileiro, pô, eu acho que o Emerson Royal, embora não seja definitivamente minha opção ideal, parece entregar algumas possibilidades, né? E aí, enfim, aí depois a gente vai falar. Fala, comenta aí. Não, comenta aí você, porque depois eu vou mudar de assunto. Eu vou mudar de jogador. Não, eu vou falar que assim, tanto sobre o Saul ou Sal? Saul, né? Pra mim é Saul. Tá, acho que tem acento no. O Saul quanto o Emerson Royal, eu acho que. Quer dizer, são casos diferentes, mas assim, a questão do Saul não tá conseguindo desempenhar tão bem nos últimos anos. A questão do Emerson Royal não ter desempenhado bem na Europa, como um todo, é importante pontuar o que a gente sempre diz, né, Alex? Futebol é contexto. Assim, não é definitivo que porque o Saul não vinha bem, ou porque o Emerson Royal não foi bem na Europa, que dentro desse time, dentro do futebol brasileiro, dentro do Flamengo, etc., eles não vão desempenhar bem, porque futebol é contexto. Então, uma coisa não define. Eu acho que a redução do Saul é aquela coisa, né? Me passa muito que tem algo do Felipe Luiz influenciar nisso. Eu não consigo acreditar que não tenha, até porque Com certeza. dois jogadores no Atlético de Madrid, assim, tipo, me parece, tipo, o Boto não tava contratando ninguém, de repente ele contrata logo dois caras que estavam no Atlético de Madrid, assim, sabe? Tipo, eu acho que, tipo, o caso Lino e o Saúl, né? Eu acho que me parece muito que tem uma influência do Felipe Luiz de trazer pro projeto e tal. E no caso da Emerson Royal também pensa que a gente está chegando no nosso limite de estrangeiros, né? Então a gente precisava de um lateral, Sim. mas a gente não podia contratar um lateral estrangeiro necessariamente, assim. Então, era importante trazer um lateral brasileiro. Eu acho que a gente poderia ter investido num lateral talvez mais novo, talvez até um moleque da base, se fosse o caso. Buscar alguém aqui no próprio futebol brasileiro, um valor mais barato. Eu acho que poderia ter feito isso e o Varela ser titular. Mas a gente tá repondo uma saída de peso. A gente tem sido titular do Flamengo no último ano e pouco, sabe? E tem desempenhado um futebol muito bom. E com características que o Varela não entrega. Então, se a gente fosse fazer o caminho inverso, né? De trazer um cara para crescer com o tempo e o Varela ser o titular da posição nesse momento, talvez não fosse uma imposição à altura da saída do Wesley. Então, eu entendo a tentativa de buscar na Europa, mas é muito incerta para mim essa contratação. Por tudo que eu vi, assim, eu sempre digo, né, que eu não sou o cara muito do scout e tal, assim, você gosta mais dessa parte, mas de tudo que eu vi do Emerson Royal, é uma contratação, é um pouco
um tiro no escuro, assim, a minha sensação, sabe? Tipo, pode ser que dê certo, mas também pode ser que não dê. Eu não sei ainda. Eu acho que só no campo a gente vai saber, de fato, sabe, o resultado. Mas tem que levar em conta isso, que a gente não tá muito perto do limite de estrangeiros. E eu acho que é importante, talvez pra lateral direita não fosse a posição, pra gente gastar a última vaga de estrangeiros, sabe? Eu acho que é bom pensar nisso também. Não, então, mas é que vários nomes vinculados ao Flamengo que surgiram nos últimos dias, eles eram brasileiros, né? Mantuan, que era um ponta do Corinthians e foi pro Zenit e virou lateral lá. O Vinícius Tobias, que curiosamente, há muito mais tempo no caso, mas era ponta no Inter, virou lateral, aí foi pro Real Madrid, aí foi pro Shakhtar e tá lá e tem tipo 21 anos. A carreira desse menino é uma coisa incrível pra mim. Porque ele ainda é super jovem, mas que por sinal era o meu favorito. Pela idade e pelo potencial que eu sei que ele tem há um bom tempo já, ele é muito comentado. Ele era meu favorito, são nomes brasileiros, sabe? Mas de fato é uma grande questão do que, tipo, o que dá pra fazer, né? Porque por ser mais jovem, ele também seria mais caro. Então. Sim. E aí o Flamengo pode estar apostando em outros tipos de contratação de maior peso para algumas outras posições. E é isso, né? O Emerson Real não se firmou na Europa, mas isso também não quer dizer grande coisa, a gente sabe muito bem disso. Porque jogar bem na Europa não é necessariamente jogar bem no Brasil. A gente viu isso com vários jogadores. Assim como jogar mal na Europa não é jogar mal no Brasil. A gente também viu com vários jogadores. Muito no Flamengo, inclusive. Mas assim, e aí a gente vem, depois disso tudo, a gente vem pro Samulino, né? Que ele é cria da base, tá? Ele é cria do Flamengo. Jogou na Copinha em 2018, eu acho isso muito doido. Tem 25 anos. E, cara, surgiu esse vídeo do Arnaldo Ribeiro, que ele é muito cômico, porque ele vai dizer que, no contexto do Brasil, que o Brasil tá, eu acho que ele tá falando. Eu só posso estar falando disso, de tipo. Nessa crise que o Brasil tá com os Estados Unidos, né? De taxas de um lado, taxas pro outro. Ele fala que não acha de bom tom, não acha um golaço o Flamengo gastar 25 mais 5 milhões pra poder trazer o Samuel Lino. Cara, eu não vi esse comentário absurdo vindo, tipo, com o Botafogo contratando o Danilo, que é um volante, tá ligado? Por 22, 23 milhões de euros. Tipo, essa semana, tá ligado? Então, assim, é muito bizarro, tá ligado? Tipo, e se for o caso, então, todos os times que têm esses jogadores muito mais caros tinham que se livrar deles. Então, o Palmeiras talvez teria que se livrar do Vitor Roque, que veio por 20 milhões. E, por sinal, mal consegue jogar porque o técnico deles é horroroso. Eu digo, não consegue jogar, não digo, tecnicamente não consegue entregar, porque minutos ele vem tendo, né? Cara, sei lá, tipo, é tão absurdo essa situação. É tanto da onde vem o dinheiro do Flamengo versão 2025, que é revoltante, mas é meio cômico, tá ligado? Sim, mas só quase como algo que se veria num sketch, assim, sabe? Sim. É meio bizarro. Mas sobre o Samulino em si, Alex, eu acho que parece, assim, também pelo que eu vi, me parece uma construção muito interessante, né? Porque a gente tem problemas tanto na ponta esquerda, né? Que seria a questão primária dele, que hoje nossos pontos esquerdas são, no meu entendimento, Cebolinha e Michael. Muita gente coloca o Bruno Henrique lá, mas eu entendo que o Bruno Henrique não briga pela posição de ponta esquerda, por mais que ele jogue como ponta esquerda algumas vezes. Eu acho que não é mais a posição onde ele rende mais, né? Pela fase da carreira que ele tá. Então a gente tem um problema com a ponta esquerda que só trazer alguém, mano. Podia ser eu ou você, assim, sabe? Tipo, craque da bola ao contrário. Só ele botar alguém que não seja o Cebolinha e o Michael ali, eu acho que já vai ser bom, sabe? Guilherme, mas eu te uma parada. Fala aí. Eu só acho que, tipo, se me bota no preparo físico de atleta profissional, cara, eu acho que consigo jogar mais do que o Michael e o Cebolinha hoje. Eu juro pra você. Eu juro pra você. Me bota no preparo físico de jogador profissional pra poder aguentar 90 minutos correndo. Eu acho que eu jogo melhor do que eles. Sem sacanagem. Eu não tô rindo. Percebe? Eu não tô rindo. Eu também acho com a bola e sem a bola. Com a bola e sem a bola. Aquele momento que tipo, todo homem iludido, tá ligado? Tipo, eu também acho que eu já vi como é. Se eu tivesse um preparo físico de profissional, eu acho que eu jogava. Que o Michel eu tenho certeza. Se o Cebolinha, assim, depende da fase da carreira. Mas que o Cebolinha hoje, acho possível também. O resto entendo um pouco mais que o Michael. Meu grande problema, Guilherme, só foi a lesão no joelho mesmo, tá ligado? Entendi. Não, em tomada de decisão,
Entre eu e o Michael, tomada de decisão, não tem pro Michael. Não tem, tá ligado? Isso aqui ia dominar o campo. Agora, o físico é que pega também. O físico tem que estar pegando a gente. Mas, assim, falando sério, né? Trazendo o Eu tava falando Samulino... sério. Eu tava falando sério. Me respeito, tá? Não, tá, desculpa. Voltando ao assunto sério, porque eu acho que por mais que a gente esteja falando sério, não é um assunto sério. Né? Mas assim, voltando ao assunto sério, por mais que a gente estivesse falando sério, o Samulino chegando pra ponta esquerda já é bom, só que, pelo que eu vi também, ele joga nas duas meias, assim, né? Tanto na meia esquerda como na meia direita. Então, que é uma coisa que, tipo, vai ser a função primária dele? Acredito que não. Mas ele pode, em momentos do jogo... Porque é muito isso, né? A gente sempre defende que o jogador não é fixo. Então, tipo, você vai entrar com a ponta esquerda, mas você pode aparecer na meia direita durante o jogo, sabe? Porque o time tem que se movimentar, o time tem que trocar de posição, o time tem que ter mobilidade, tem que ter aproximação, principalmente, né? Então, eu acho que pode ser um jogador interessante para isso também, porque a gente sofre hoje muito com a falta de meio de campo, né? A gente sofre com um problema crônico no ataque e com um problema crônico no meio de campo. São os dois principais problemas do time do Felipe. Então, acho que o Samulino pode ser interessante para ambas as coisas. E o Saul também vai ajudar muito na questão do meio de campo, né? Eu acho que Sim. a gente precisa aqui um jogador, porque a gente tem muitas opções de volantes e tal. Eu acho que a gente precisa ter um jogador de meio de campo, seja ele volante ou meio ofensivo, entregue constância de criação para compensar com a Arrascaeta, sabe? Para equilibrar com a Arrascaeta. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente resolve o problema do meio de campo titular. Aí vai continuar o problema do meio de campo reserva, que é o Arrascaeta não tem reserva. Sim. Tá, aí esse problema continua, mas o problema do meio campo titular hoje, a gente só precisa de um jogador que crie com constância ao longo do jogo. E aí você já resolve. E aí você tem que trazer um reserva para a esquerda e tem que resolver o problema do ataque. Eu acho que essas contratações parecem apontar a direção certa, né? Sim. Eu acho que o Flamengo, felizmente, mostra a direção certa em várias opções assim que surgem. Hoje se fala muito fortemente sobre a possibilidade do Flamengo realmente ir forte pelo Paquetá, caso ele seja inocentado. E, cara, é muito curioso pensar. Não, porque assim, o Paquetá ele oferece muita coisa. Ele oferece ao Flamengo um segundo volante, cara que pode jogar por dentro. Ele oferece um reserva pro Arrascaeta, então, tipo, ele pode jogar no Arrascaeta. Podem jogar os dois juntos. Podem jogar, tipo, Pode um ou jogar no outro. Arrascaeta. Que isso, cara. Você falou. Não, mas você que destacou dessa forma, eu não tava nem pensando nisso. Só que eu sei, mas enfim, continua aí. Mas assim, eu acho que acaba faltando ao Flamengo, a gente não tem o nosso campinho aqui disponível, quer dizer, eu até meio que eu tenho, mas tipo, eu não sei se ele vai abrir a tempo enquanto eu estiver no meu momento de fala. Mas assim, o que tu acha que a gente precisa mais, cara? Eu acho que talvez a gente poderia pensar talvez num zagueiro. Assim, só pra poder pensar assim, tipo, porque pra gente fazer um comentário sobre o Boto em cima disso. Eu acho que talvez a gente poderia precisar de um zagueiro, sim. dado a situação de. Ó, abriu aqui. Tá, a gente não tem mais o Gerson. Oi? Na minha visão, não é zagueiro pra elenco, porque é importante voltar, gente. Não precisa de zagueiro titular, é zagueiro pra elenco. Sim. Ó, tô olhando aqui, tô mexendo aqui. Inclusive, aquele link que a gente tinha do Tactical Board, Guilherme, só pra você saber. Uhum. Vou mudar o lado aqui do Gerson e tal, não sei o que, porque virou Saul agora, né? Foi essa substituição que a gente teve. Cara, a gente precisaria realmente de, tipo. Eu sinto sempre que o nosso meio campo precisa de contratações. Eu não sei se viria, tipo, o Carrascal e o Gerson. Ou eu e o Paquetá. Porque se viessem esses dois. Gerson. Se viesse o Carrascal e o Paquetá, o Carrascal seria 100% reserva. Porque o Paquetá entraria no time titular de uma forma. Indiscutível. Não, E aí seria o Paquetá problema. desses todos, pra mim, é o mais certo, que se vem é titular. De todos Total. esses, então. Indiscutível. Indiscutível. Eu acho que tem aquela questão do Tati Castelhanos. Eu não sei se, tipo, se ele viria mesmo com o Flamengo gastando, provavelmente que teria que gastar pelo Paquetá e pelo Samuel Lino. Não, acho que esquece o Castelhanos. Acho que já me parece que era... Teve fumaça, mas não teve fogo, tá ligado? Sim. Um detalhe importante dizer, o Michael parece que ele vai sair pro Aldo Alil. Ele aceitou a proposta do Aldo Alil. Ele tinha duas propostas, uma ele rejeitou e a do Aldo Alil ele aceitou. Então negociações estão acontecendo. Eu acho que... Assim, um zagueiro para elenco, né? Eu acho que a gente precisa de
um meia reserva pro Arrascaeta. A Sim. gente precisa de um meia titular, na minha concepção, assim, para revezar com o Luiz Araújo pela direita. Porque, tipo assim, eu entendo que a gente tem o Luiz Araújo. Você não acha que é o faz Paquetá, ali não? direito, mas como um atacante. Ah, bom, mas tô contando que o Paquetá não tá ligado? Aham. Tipo, Mas é porque eu se o acho que- Paquetá ele pode jogar de 8, ele pode jogar na ponta, ele pode jogar de 10. Não, se o Paquetá vier, a gente não precisa mais de meia titular, não. Mas eu não tô contando que o Paquetá é de texto, né? Tipo, o Paquetá seria alguém Aham. pra suprir essa necessidade de hoje, entendeu? E eu acho que seria bom ter mais opção de ataque, cara. Assim, eu acho que, no caso, assim, Juninho, Pedro e BH, tô pensando ali como talvez nossas opções de falta. Eu acho que falta um cara mais centroavante, talvez, para ser reserva do Pedro. Não sei, Sim. porque eu entendo muito o Juninho e o BH como segundo atacante ali. Sim. Mas acho que é menos essencial. Acho que, de fato, assim, essencial, eu vejo um quarto zagueiro para revezamento no elenco. E aí não precisa contratar. Eu acho que pode botar o Cleiton ou o João Vitor, né? Eu acho que um dos dois pode render. Porque não vai ser o nosso zagueiro titular, nem vai ser o nosso zagueiro reserva. Seria, tipo, o segundo reserva, no caso, né? Então, tipo, eu entendo que pode ser um moleque da base nessa função. Não precisa necessariamente ser uma contratação. E, Eu tenho uma e o meia, pergunta. né? Que aí o Paquetá supriria isso, tanto pro reserva do Arrascaeta quanto pro titular para jogar junto com o Arrascaeta, né? Eu acho que... E voltar às nossas lesões, cara, porque acho que, antes de tu fazer essa pergunta, acho que também a gente precisa pontuar, mano. A gente tá sem empolgado, a gente tá sem o De La Cruz, né? A gente tá sem o Alexandre, a gente tá sem o Hector Lucas. A gente vai olhar, a gente tá perdendo muito jogador. Então a gente tem muitos reforços que vão vir do próprio Flamengo, porque você ter o Pulgar em campo, por mais que o Everton Araújo e o Alan tenham sido dois dos melhores jogadores nesses últimos 4 jogos, né? Que a gente teve, você ter o Pulgar em campo é diferente. O Pulgar ele traz uma qualidade que eles não trazem. Então, você ter o De La Cruz como opção para meia direita, para volante, até para revezar o 10 com o Arrascaeta em algum momento, você tem mais qualidade ali também. Então, tipo, as próprias lesões eu acho que também vão suprir um pouco isso. Essencial mesmo é o cara por meio de campo, eu acho. É o principal problema do Flamengo. Eu acho que, assim, o Paquetá e o Carrascal podem vir juntos, eu acho que não é uma questão. Porque eu acho que, tipo, o Carrascal ele é um cara que ele pode jogar pela direita, ele pode jogar como um 8 também. O Carrascal é tipo um Paquetá pior, tá ligado? Aí você pode pensar, por que a gente vai contratar esse cara? Porque eu acho que a gente precisa de opções. Porque, tipo, é isso, tipo, o Paquetá e o Arrascaeta vão jogar juntos. Eles têm que jogar juntos. É qualidade, tá ligado? Imagina esses dois juntos, cara. Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, ter um cara que pode jogar por dentro pelo Arrascaeta, por exemplo, e aí o Luiz Araújo ser o reserva do Paquetá, por exemplo, ou revezar com o Paquetá, né? Dependendo de um jogo joga um, dependendo de um jogo joga outro, aí o Paquetá vai por dentro, sabe? Esse revezamento. Eu acho que caberia vir esses dois. Eu tava pensando, cara, como opção de zagueiro, na verdade, não sei como você se sentiria com relação a isso, a gente fixa mais o Alexandre como uma opção de zagueiro. Não sei. Eu entendo a ideia, mas não sei se já é o momento. Eu acho que talvez daqui a 1, 2 temporadas, eu acho que isso vai ser natural. Não sei se já é o momento, cara. Acho que ele ainda entrega muito na lateral pra gente abrir mão dele. Não, claro, eu também acho. Mas eu acho que assim, por contexto, acho que acabaria sendo uma opção razoável, tá ligado? Porque, tipo, sei lá. É uma boa opção, tanto que eu acho que vai acontecer, mas eu acho que talvez ainda seja cedo. Só isso, entendeu? Não, claro, eu não tô querendo que seja definitivo, não. Pode ser que se tornasse definitivo, mas eu não tô querendo que seja definitivo agora de fato, não. Mas assim, eu acho que é importante pensar nisso, né? A gente tá falando de 3 nomes muito bons. A gente sabe que não vai, pelo jeito, não vai parar por aí, né? 3 nomes eu digo, Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino. Porque, tipo, o Samuel Lino também tem essa questão. O Flamengo tá querendo pagar o valor que o Atlético de Madrid quer, o que eu acho muito incrível, assim, de verdade. O Flamengo se colocar nessa posição. Tem grana pra isso, né? Tipo, do Super Mundial e da venda de jogadores, mas também, pô, querer fazer isso, sabe? Porque eu acho que o Flamengo tem que fazer isso também. O Flamengo tem que pagar o melhor valor pelo jogador que ele puder pagar, sabe? Então, ou seja, o mais barato que puder pagar por certos jogadores. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Flamengo tem que mirar em jogadores que sejam mais caros, que você possa pagar um melhor valor razoável pro Flamengo, mas que seja ainda caro, porque, tipo, o Flamengo precisa. Eu acho que o Flamengo precisa se botar nesse lugar. Tipo, é um time que faz boas negociações, mas também, tipo, também marca território. E é isso, eu acho que o Saúl e o Emerson Royal estão nesse lugar de boas negociações.
O Samuel Lino, pelo valor que vem, é mais um marca território. E também uma boa negociação, porque é um cara de 25 anos. Tier E aí? list, assim. Tá. Qual Oi? das três dessas três contratações? Se tu fosse fazer uma tier list, vamos dizer assim, melhor contratação, intermediária e a que você considera pior. Essas pior que eu digo assim, não somente você considera ruim, mas dentre as três você considera pior. Cara, eu acho o Emerson Royal pior. Eu entendo ela e ela é pior, mas não, tipo, horrível. Mas ela é a pior das três. Concordo. Porque eu via outros nomes melhores. Eu considero o Saul uma intermediária, porque ele não vem bem, mas ele preenche várias lacunas. E eu realmente acredito que o Felipe pode fazer a diferença, porque a gente vê o Felipe fazendo diferença para outros jogadores, tá ligado? Sim. Então eu realmente consigo acreditar que, tipo, o Felipe vai fazer a diferença pro Saul também. E o Samuel Lino é isso, tipo, ele é um cara jovem, ele é um cara com muito talento, muita capacidade. É, E, tipo, eu acho de verdade que ele é o cara que vai marcar, assim, é parte dos jogadores que vai marcar essa geração, tá ligado? Do Felipe Luiz. Eu imagino que vai ser, tipo, o Samuel Lino, o Paquetá, o Arrascaeta, porque ele é infindável. Meu Deus, nossa, que é isso? Eu acho que eu vou até um pouco longe demais. O Pedro, sabe? Eu acho que esse é o núcleo central, assim, com o Léo Pereira e o Léo Ortiz, sabe? Sendo o miolo desse time, com o Vinha também. Acho que a gente vai pensar daqui a pouco o Flamengo 20, 26, 25, 26 por esses caras. E eu acho que é importante também colocar. Eu vi muita galera discutindo esses dias assim, qual seria o seu 11 ideal com essas contratações. Eu acho muito importante lembrar, porque eu acho que a torcida já fez muito barulho por isso à toa ao longo desse ano, que o Felipe não tem usado o 11 ideal, né? O Felipe tem revezado o elenco. E a gente quer competir em 3 campeonatos. O Cruzeiro, que é líder do brasileiro, hoje está fazendo uma campanha ótima, mas eles melhoraram muito quando caíram no Sul-Americano. É inegável que todo ano isso acontece. Um time que sai cedo de uma das Copas se torna mais competitivo no brasileiro. O Flamengo é um time que tem a pretensão de jogar os 3 campeonatos, de disputar até o final os 3 campeonatos, por mais que exista uma ordem de prioridades. Então vai ter espaço para todo mundo. A gente não vai ter um 11 ideal muito certo. Eu não acho que a gente tem que ter um 11 ideal muito certo. Existem alguns jogadores que, nos jogos maiores, você não vai prescindir Abrir deles, mão. como é o caso do Arrascaeta. Sim. Não tem como você, tipo, tirar. Ah, mas é o Bayern de Munique, fisicamente o Arrascaeta vai ser engolido. Mas, amigo, só o Arrascaeta te entrega o que o Arrascaeta te entrega. Sabe? Sim. Então, tipo, E foi o que ele fez no jogo contra o Bayern de Munique, inclusive. Não tem como você não colocar. Isso é uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais sobre, tipo, você ter, talvez, vamos dizer, 4, 5 jogadores, 6 jogadores, talvez, que não mudem. Você tem uma base ali e que só vão sair para descansar mesmo. Você tem outros que vão revezar a posição, cara. Como é o caso, talvez, do Vinha e do Alexandre, que a gente falou. Talvez o Vinha jogue mais, mas os dois têm capacidade de revezar a posição. Eu acho que hoje o Flamengo, idealmente, se fosse pensar em elenco, teria que ter, tipo assim, para cada posição, exceto talvez o goleiro, né? Que aí eu acho que dá para ser o Rossi, mais fixo e tal. Para cada posição, você ter 2 jogadores que podem te entregar um nível de qualidade ali, sabe? E aí você pode, um jogo tá com um jogo tá com outro. Você pode ter um que tá entregando mais, um outro que tá entregando menos, mas você ter 2 opções ali. Por isso que a gente falou, né? Para a zaga do lado esquerdo, a gente hoje não tem. Para a posição de 9, a gente hoje não tem. Né? Sem o Pedro, a gente não tem outro cara ali. Para a posição do Arrascaeta de 10, a gente hoje não tem. Para a maioria das outras posições, a gente está criando um elenco assim. Então, por isso que eu falei, talvez um cara para revezar com o Luiz Araújo. Não porque o Luiz Araújo vai ser banco ou vai ser titular, mas porque a gente precisa de ter mais de uma opção ali. Então, acho que essa coisa do 11 ideal é legal de pensar, mas a gente não precisa se prender a isso, né? E eu acho que muito da questão do Pedro, até fazendo uma possível transição com o próximo assunto, se você não quiser comentar mais nada, Alex. Muito da questão do Pedro, do Felipe, etc., partiu também de uma certa tempestade em copo d'água desde o início, desde que o Pedro voltou de lesão, com a torcida achando que ele tem que ser titular e tal, sendo que o Felipe estava fazendo essa progressão de minutos, fazendo esse revezamento desde o início do ano, né? Mas enfim, fala aí. Não, cara, eu acho que é realmente algo a se pensar, realmente, a questão da proporção de elenco e tudo mais. Outro detalhe só pra poder falar, né? Eu falei sobre o Michel ter uma proposta e poder sair por agora, né, pro Aldo Alil, mas também tem saiu notícia ontem de que pra 2026 o Grêmio tem interesse em repatriar o Cebolinha. Poderia ser esse ano. Poderia ser essa janela. Infelizmente não, mas enfim. Mas eu acho que assim, a gente claramente tem uma perspectiva de, tipo, muito legal também pra uma montagem de elenco futuro.
Mas é isso, né? Tipo, se o Cebolinha voltar a jogar e entregar pra gente, cara, também é muito importante. A gente precisa disso, né? A gente não. A gente quer que ele seja vendido, porque a gente não acredita que isso vai acontecer, mas a gente torce por isso, né? Mas assim, Uhum. Mas acho que a grande parada é que pensando nesses três caras vindo, né? A gente já tem uma janela muito interessante se vier mais um ou dois caras, né? Se vier o Carrascal. E se vier um Paquetá, mano, esquece. O Boto fica num lugar muito bom depois de tudo que aconteceu. É, e assim, e realmente esfria muito dos problemas internos que o Flamengo apresentou nesse meio de temporada, né? Você falou sobre a questão da volta do Pedro e teve muito discurso da torcida, mas, pô, é muito claro também que, infelizmente, dado discursos de pessoas do Flamengo, o clima do Flamengo Uhum. também não se ajudou nem um pouco, né? Então teve Sim. as mensagens do Boto, ontem não, essa semana, mensagens do Runco, que eu acho que são até pertinentes, tá É isso. Eu ligado? acho até Tipo, eu acho que é até um caso à parte esse do Rumpo, assim, acho que nem entra no mesmo bolo dessa não, outra eu também parte. acho que Mas não. não, foi. Eu também acho que não, porque eu acho que a frase, o Runco não tinha que estar falando isso, mas é pertinente o que ele diz. É pertinente o que ele diz. A gente sabe que o De La Cruz é Mas um cara com. Oi? não, eu falo, mas a forma que ele diz é Não, e nem totalmente cabe ele dizer. Esse é o ponto. Não, absurda. ele não tinha que dizer. Mas é factual. O De La Cruz, ele é um cara que, tipo, a gente sabia dele que ele tinha um histórico de lesão antes dele vir. Ele voltou, ele veio e, tipo, tem problemas de disponibilidade pra gente. É, e assim, é, de fato, né? É uma coisa que tem que ser perguntada lá atrás por que que a gente pagou o valor que a gente pagou pra um cara que, tipo, tem problemas que nós, como bípedes, Meu Deus. sofreríamos em. Como bípedes. Como bípedes. Oi? Então, tipo assim, de fato, é uma coisa a se pensar. E assim, eu me vejo nesse local onde, poxa, eu adoraria negociar o De La Cruz. Porque eu nunca super me empolguei com ele. Tive momentos onde eu considerei mais útil. Mas, tipo, o custo dele e o que ele entrega, ou o fato que ele não entrega no campo em alguns momentos porque não tá em campo, me faz pensar que, tipo, a gente podia gastar o salário dele e talvez um trocado que a gente receber dele vendendo ele de volta pro River, ou, tipo, mandando ele pra Turquia, pra qualquer lugar, melhor do que a situação que a gente tem atualmente. Eu não sei se eu concordo tanto, mas eu queria que tu terminasse a questão do Boto antes de a gente falar sobre isso, de falar sobre isso do Rum. Você estava também trazendo sobre como essa janela muda um pouco, né? E as polêmicas que tiveram e tal. Você estava fazendo essa recuperação do cenário. Então, eu não acho que, tipo, apaga nada, porque não dá pra apagar, tipo, foram gafes terríveis do Boto. Mas, assim, ao mesmo tempo tem uma questão muito fascinante de pensar, né? Você não tá tão online pra poder saber isso, então não sei se você tá por dentro. Mas tudo que tá saindo do Flamengo agora, tipo, literalmente, essa última semana, tudo que saiu de fora. Tipo, Aham, aham. é o Diário AS, é o Fabrício Romano, dando, tipo, as duas notícias, né? Tanto a do Saul, quem falou foi o Fabrício Romano. Depois, quem falou do Emerson Royal foi o Fabrício Romano. Ou talvez tenha saído primeiro em algum lugar da Itália, mas o Fabrício Romano foi lá logo e confirmou. Acho que ele também já falou sobre o Samulino. Ele já meio que veio aqui e falou, tipo, realmente tem negociações acontecendo e tal. Então, assim, cara, E tem até aquele meme, né? Meio. Que é tipo. Porque o Boto. Botando o nome do Boto na situação. Então, tipo, grande trabalho do diretor de futebol que fez tal coisa. Aí, tipo, o diretor de futebol. Eu uso um termo que na tradução literal seria sequestrar, mas, tipo, meio que sabotou a ida do Emerson Real lá pra Turquia. Aí ele destacando e tal. Então parece assim, tipo. Parece que o Boto tá falando com o Fabrício, tipo, na DM assim, mandando assim. Dá uma elogiada aí. Isso é meio bizarro, tá ligado? Mas, enfim. Mas ao mesmo tempo também se vem nesse lugar de, tipo, tem notícias que estão saindo, parece mais que, tipo, dos clubes lá do que os clubes aqui, tá ligado? No caso do clube aqui. Então. Grande de vazamento. Eu acho que isso também diz muito sobre tipo, como a torcida estava cobrando. Dizendo, o Boto não tá se mexendo, não sai nada, não sei o quê. E que eu acho que é o ideal, mano. A gente não entende como as ações sendo vazadas, tipo, enquanto ele tá sendo negociado e tal. Acho até muito entendido por um lado, assim, né? É bom que a gente se anima como torcedor, mas por um lado
é até um pouco ruim que tenha sido vazado tanta coisa assim antes de estar finalizado essa semana, né? Foi vazado antes Sim. das contratações serem finalizadas, de fato. Mas, por exemplo, no caso do Saul, a gente soube praticamente já estava tudo fechado, né? Não teve muito processo depois disso. Eu acho que esse é o cenário ideal, que é o que a gente também cobra há algum tempo. Só que, ao mesmo tempo, quando acontece isso, de que tipo, a primeira contratação é o Saul, até ter a situação dele, nada foi vazado sobre ele. A torcida tá meio que cobrando o Boto como se ele não estivesse fazendo nada. E aí, então tem esse lado também da torcida de tipo, tá, tu quer que as coisas sejam vazadas ou que não sejam, sabe? Porque, tipo, não dá pra cobrar que não vaze e quando não vaza, tá cobrando que nada acontece, sabe? Tipo, é meio complicado isso. Mas tem outro ponto. Eu acho que... Eu só tenho um ponto que é, tipo assim, acho que um grande problema do Boto era que, tipo, o que tava vazando dele eram coisas que, tipo assim, eram muito pouco pertinentes a esse tipo de contexto, inclusive, né? É falar mal de jogador, falar de mal não sei o que, sabe? Tipo, não era tipo, tá vindo tal jogador, tipo, eu negociaria o Pedro por 15 milhões, mas eu acho que não vem ninguém, tipo, ninguém pagaria isso por ele, tá ligado? Isso é meio bizarro. Mas, tipo, sei lá, ele falar que, tipo, vazar algumas outras coisas era até mais pertinente, acho, dentro da normalidade do futebol, sabe? Eu acho que é importante também dizer, a gente alguns episódios atrás, a gente fez um episódio bom, a gente comentou na coletiva do Felipe Luiz, a gente comentou um pouquinho na questão sobre o Boto, que uma parte da torcida estava cobrando do Baco demitir ele e tal, e a gente falou que não fazia sentido, né? É um cargo que exige estabilidade, que exige um tempo maior para você entender o trabalho que foi feito ali. Mas assim como naquele momento não fazia sentido para mim, esse é um comentário pessoal que eu vou colocar, para mim dizer que o Boto, não faz sentido para mim alguém dizer que o Boto tinha que ser demitido, que o trabalho dele estava péssimo, etc., pelo tempo de trabalho ser muito curto, eu acho que essas contratações também, para mim, não são definitivas de que ele está fazendo um ótimo trabalho, tá tudo certo, sabe? Tipo, não é essa virada de moeda. Eu ainda acho que a gente precisa esperar o final da temporada para ter uma análise melhor do que foi o trabalho do Boto de fato ao longo dessa temporada, sabe? Qual foi o nível de qualidade. E eu acho que existem problemas, existem erros. A gente defendeu que não é para ser demitido, mas não quer dizer que estava tudo certo também. E é o que você falou, não apaga os problemas que aconteceram o fato de haverem contratações que a gente considera sendo como boas, sabe? E também não apaga as contratações o fato de terem erros, essa coisa de que existe nuance, né? Que as pessoas às vezes tentam ignorar no mundo, né? Mas, cara, vou ser muito honesto, assim. Até essa questão do vazamento, basicamente tudo isso que a gente comentou sobre que foi extracampo nesses últimos meses, talvez, assim, desde o Super Mundial, essas últimas semanas agora, principalmente pós-Super Mundial, e também essas discussões do tipo, o Arrascaeta e o Pedro não jogam juntos, do Pedro tem que ser titular e o Felipe Luiz não usa, etc. Cara, pra mim foi tudo muito tempestade de copo d'água. Eu vou ser muito sincero. A única situação que eu considero que foi muito, muito séria que teve foi essa do Runco. E eu acho que o Flamengo lidou com ela da forma que tinha que lidar, que foi tá afastando, demitindo, né, o Runco, tirando ele de lá, porque o que ele fez não só não cabia a ele falar aquilo, não só não faz sentido ele falar aquilo no grupo de WhatsApp, não só ele falou de uma forma muito desrespeitosa, como ele é um profissional da área da medicina, né? Então tem toda uma questão antiética muito forte você tá vazando qualquer tipo de dado sobre o seu paciente. Então, assim, pra mim essa questão do Runco é a situação, por isso eu falei que é um caso até atático ali. Porque o resto, pra mim, é muito assim, esmagável, sabe? Tipo, sempre tem alguma coisa que tá errada, então, tipo, tem um pouco de tempestade em copo d'água, na minha visão. Nada era algo tão horrível assim como estavam colocando. Isso do Runco não. Isso do Runco, pra mim, é uma situação extremamente grave e o Flamengo fez certo, eu acho, em demitir ele e também em fazer uma nota colocando que esse vazamento não foi de ninguém do DM do futebol, né? Porque é importante dizer que o Runco, ele era diretor do DM geral, né? De todos os esportes do Flamengo. Ele não era exatamente alguém que estivesse dentro do departamento médico do futebol, lidando no dia a dia com o De La Cruz. Isso é uma coisa que eu acho que foi importante de ser pontuada, mas também não tinha condição de manter ele no clube, né? Então acho que foi um acerto de fato demitir ele e tal, e foi a situação mais grave de todas essas para mim. Eu acho que a situação do Boto tem seu quê de gravidade pelo que afetou o Pedro e tal, mas eu acho que foi tudo muito tempestade em copo d'água, assim, tipo, no geral, as reações da mídia, da torcida e do próprio Flamengo, né? Tentando causar crise em momentos que eu acho que a gente era para estar num momento muito bom da temporada. Falando do dentro de campo, né? Mas é difícil quando todo dia tem um extracampo tentando jogar pro outro lado, né?
Sim. Cara, eu acho que só tem uma coisa. No meio disso, né? O Runco, ele falhou completamente com a ética profissional que ele deveria ter. Mas, assim, parece que durante as 3 últimas semanas, tipo, todo mundo esqueceu a ética profissional, né? Tipo, o Pedro, ao treinar, jornalistas expondo fonte e médico falando do Médico falando paciente. do paciente. Cara, Pega um tipo, pouco você errado, falava assim, Alex, você quer fazer doxing dos nossos ouvintes e tal, não sei o quê. O que que o Boto fez, tá ligado? O Boto não. O que que O Funko. o Dunco fez, tá ligado? O que que o Mauro César e aquele Júlio Lemos fizeram, mano? Botando Você tem que print da perceber que conversa, tá ligado? como Oi? vídeos, a gente tem dificuldade de equilíbrio, né, mano? Então acho que isso é normal de acontecer. Cara, que mensagem De... bizarra, mano. Cara, eu não sei, velho. Eu realmente não sei. Tipo, cara, como a gente não vai usar essa frase como parte do título, cara? Eu realmente não sei. Ganhamos com bípedes. Mas enfim, né? Mas É, assim, vamos então dar uma nota pra essa semana, levando tudo isso em conta, Alex? Só queria apontar uma coisa. Porque é isso, Fala aí, essa então. semana, ela é uma volta, né? Eu acho que ela é uma volta. Uhum. Porque assim, essa semana a gente não teve uma notícia ruim que me vem à mente. Tipo, tirando essa situação do ronco, tá ligado? E, uma coisa que você falou, que isso é muito importante. O Flamengo primeiro lançou a nota, depois ele demitiu o Ronco. Eu acho que o Flamengo tinha que primeiro demitir o Ronco, depois lançar a nota, falando que ele não era parte da comissão Acho do justo. futebol, porque ficou aquela coisa, tipo assim, o Flamengo tá tirando a gente de otário. Sendo que, tipo Sim, assim, sim, sim, sim. é meias palavras, tá ligado? Tipo, porque de fato o Ronco não é aquele cara, né, do DM do futebol, mas ele tem influência Uhum. no futebol. Porque Sim, ele é o cara óbvio. que é o chefe geral da medicina esportiva do Flamengo. Então, tipo assim, esse é um problema, tá ligado? Eu acho que isso poderia ter sido feito um pouquinho melhor pra, tipo, não gerar essa sensação de que, assim, tão fazendo a gente de otário. Porque, tipo, Posso fazer o se... advogado do diabo aqui? Fala aí. Não, é porque, eu acho que você demitir alguém é algo que envolve no mínimo uma conversa presencial, né? E pelo fogo que ficou depois do vazamento, eu acho que talvez o Flamengo tenha tido a intenção de fazer uma ação rápida com a nota. É meio advogado do diabo, porque eu não concordo 100%, mas estou dizendo assim, acho que talvez a intenção tenha sido... Talvez o que tenha faltado era dizer, tipo assim, na nota, ó, não foi ninguém do DM diretamente e tal, mas ações vão ser tomadas, ou, sabe, tipo, deixar uma coisa dizendo mais claramente, porque talvez se vocês tivessem que esperar você ter o processo de demissão para depois lançar a nota, também era deixar a gente no escuro achando que o Flamengo não se posicionou por muito tempo e tal. Então acho que faltou dizer algo mais nesse posicionamento, né, em relação ao repúdio da situação e tal. Eu só acho que, tipo assim, o Boto, ele... O Boto. Caraca, olha só o que eu tô falando. O Ronco, ele foi demitido no mesmo dia, não foi? Sim, Na mas acho que nota. já foi pela noite. Sim, foi pela noite, mas assim, eu acho que, tipo, se a nota sai depois da demissão, tipo, anuncia a demissão e o negócio. Fala assim, olha só, Uhum. o profissional, não sei o que, Runco, está desligado do Flamengo, da sua função, aí destaca a função dele. É importante reiterar que a equipe médica que faz parte do departamento de futebol é representada, composta apenas por fulano, fulano, ciclano, sabe? Tipo, eu acho que, tipo, Eu acho demoraria justo. mais, mas, tipo, acho que se, pelo fato de que, tipo, não foi, tipo, 2 dias depois, um dia depois, tá ligado? Foi, tipo, no mesmo Uhum. dia, então, tipo, eu entendo gestão de crise, mas ao mesmo tempo, tipo, eu acho que foi uma coisa que aconteceu tão rápido. Deu pra resolver tão mais rapidamente do que aí acabou sendo isso, sabe? Poderia ter sido isso. Mas eu entendo também. É mais importante Foi um posicionar meio logo. advogado do diabo que eu fiz. Foi um meio advogado do Sim, diabo, sim. porque tipo, o que talvez tenha Advogado do sido Runco. tal, mas eu tô esperando que talvez tenha sido a linha de ação do Flamengo, mas eu também acho que o que você falou faz sentido, sabe? Eu não tô dizendo que tipo, o Flamengo foi 100% certo em agir assim também. Mas então, Guilherme, Mas vamos então semana. pra nota? Vamos. Cara, você quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Cara, pode ir você. Vou aumentar meio Guilherme, ponto que você falar. eu vou dar um 9,8, cara. Que isso? 9,8? 9,8, cara. Que isso, mano? Não, então tá. Posso Ninguém vai ter uma justificar? coisa dessa. Posso justificar? Não, pode. Pô, 2 vitórias, tá ligado? O mercado do Flamengo
me empolga. A gente saiu da inércia, a gente tá dando sinais muito positivos, eu acho que, e sobretudo, a gente tá falando de um trabalho de um técnico que, tipo, dá aval pra esses jogadores que vêm. Então, tipo assim, eu consigo acreditar que cada vez mais ele vai conseguir tirar mais desses jogadores, e esses jogadores que estão vindo vão contribuir pro que ele pensa de futebol. Então, tipo, me dá muito essa sensação extremamente positiva. Claro que eu também quero sonhar com um Paquetá ainda vindo, com o Carrascal vindo e contribuindo mais com o fortalecimento do elenco e até mesmo, eventualmente, ajudando a gente a poder se livrar de alguns jogadores que são mais descartáveis pra gente, né? Que tecnicamente não contribuem o suficiente pro que a gente espera pro Flamengo. Então, tipo assim, são momentos muito bons. A gente venceu um Red Bull Bragantino que a gente, pô, não vencia lá há milhares de anos. A gente conseguiu selar a paz do Pedro com o Felipe Luiz. A gente se livrou do cara que quer passar nica em tudo, tá ligado? Não sei se você tá ligado nesse meme. Do Runco. É porque ele é um cara meio velha guarda e, tipo, tem essa parada, tipo, passa arnica, tá ligado? Porque parece que é uma coisa meio velha guarda da medicina, sei lá. Mas zoam muito isso. Então a gente pode estar, talvez, se encaminhando pra ter um profissional um pouco melhor pra estar nesse local, porque é isso, o Runco é um cara mais velho, né? Tipo, e não que quer dizer que ele seja ruim, mas, tipo, várias falas dele, desde que ele foi trazido de volta pro Flamengo, meio que dão conta de que ele realmente ele é um cara velho que está dentro de uma característica velha de trabalho. E eu acho que a gente tem que estar mais atualizado. Não é a primeira Então, polêmica ou crítica que surge em relação a ele. a chegada dele é bem polêmica, inclusive, né? Sim. Então, assim, cara, eu acho que eu acho que a única coisa ruim que eu posso dizer é que, tipo, cara, teve o fato do que o De La Cruz, ele pode estar muito chateado, que ele pode acabar querendo processar o Flamengo e tal, e isso pode acabar prejudicando a nossa capacidade de, eventualmente, ou contar com ele esportivamente, ou negociá-lo. E detalhe, só pra deixar claro, no meio disso tudo, o próprio Flamengo liberou o De La Cruz pra poder ir pra Uruguai pro final de semana. Ele não joga contra o Atlético Mineiro nesse final de semana. Acho que muito pra tentar fazer um agrado depois da situação toda, entendeu? Morde a sofre, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que até isso foi uma coisa ruim. Mas essa mensagem do Runco passa muita vibe do áudio que a gente usa na nossa abertura do francês, tá ligado? Do cara falando do sério, aquele vazamento. Pra mim, muito melhor vibe, deixa eu falar mais de pro bem. Só que nesse caso foi tipo. Foi pra acertar ele mesmo. Tipo, na outra o cara se sacrificou pra tirar o Senna. Era essa história que ficou, né? Naquela situação. Porque ele foi demitido e o Senna também. Mas nesse caso, o Runco que se sacrificou pra ser demitido, tá ligado? Então, tipo, deu certo também. O ruim é que o De La Cruz tomou de graça, né? Mas assim. Mas eu acho que até isso acaba sendo pro bem. Mas, cara, eu acho que eu vou, Alex. Pra mim, acho que seria uma semana nota 9. Mas ter esse vazamento do Runco eu acho que é muito negativo. Eu não quero deixar de pontuar. Apesar do Flamengo, eu acho que ajuda certo e tal. Cara, eu tô em dúvida entre 8,5 e 9, mas se você foi tão otimista que você meio que me convenceu a subir um pouco na nota. Eu ia de 8,5, mas eu acho que eu vou de 9, cara. Mesmo com essa situação do Runco, porque eu acho que a gente jogou muito mal contra o Fluminense, sabe? Eu acho que a gente leva em conta o resultado, mas leva em conta o desempenho também. Eu acho que não dá pra deixar de levar em conta isso. A gente teve muitas lesões ao longo dessa semana também. Cara, muitos desfalques e tal. Então acho que teve umas questões ruins em relação a isso. Mas, sem dúvida, em relação ao resultado, foram dois resultados importantíssimos. Dois times que estão pegando no sapato, ganhando de formas que a gente não costuma ganhar. É importante para a sequência. Em relação à contratação e mercado, ótimo. Em relação a também o elenco está fechado, também muito bom. Eu acho que o ponto negativo principal seria a atuação contra o Fluminense, né? E os desfalques que a gente teve ao longo dessa semana. E a situação do Runco. Então, eu acho que eu vou ficar de nota 9, cara. Porque eu ia de 8,5, mas você me convenceu a subir um pouco minha nota. Eu acho que 9, pra mim, tá bom essa semana. Eu entendo a questão da performance e tal, mas, cara, pra mim, fica muito nesse lugar de, tipo, o nome do negócio é resultadismo, Guilherme, você botou no lugar errado de novo. Olha a pauta, querido. Mas é porque, tipo, é o resultado e é a janela. Eu tentei ser um pouco mais pragmático nessa parada de olhar pro Flamengo como, tipo, cara, a gente precisava dessa tranquilidade. Né? Isso, exatamente. Pra mim é exatamente sobre isso. Achei justo.
Não, É eu digo agora que assim, você tá porque super eu empolgado, penso em outras ansioso situações aí. que talvez a gente tenha dado notas Tremendo, maiores. Guilherme. Manda aí, E eu quem é o seu penso que o malvadão, cara? desempenho é muito importante pra mim. Então, tipo, eu acho que também. 9 pra mim já é uma nota que eu tô, tipo, praticamente não levando em conta o desempenho, mas eu acho que eu não consigo dar mais que isso também, entendeu? Mas eu acho que é justo também essa sua linha de pensamento, porque pra temporada foi uma semana ótima, né? Mas eu acho que a semana em si teve problemas também. Mas e o Malvadão, cara? Qual é teu voto? Essa aqui eu admito que eu tô perdido. Eu tenho muitas menções honrosas e nenhum nome definido. Cara, então, eu vou te falar, acho que tem muita dificuldade. Acho que o Malvadão ficou muito. Tipo, acho que nenhum jogador foi tão bem na semana inteira, tá ligado? Tipo Uhum. assim, é... Cara, mas assim, eu não sei, acho que a gente nunca tentou, mas eu acho que tem uma característica muito importante de pensar sobre as vitórias que a gente teve e a importância de certos jogadores vindo do banco e tudo mais. O que você acha do Malvadão ser o Felipe Luiz, cara? Pesado, hein? Não, eu voto individual, né? Vamos lá, tu quer dar pro Felipe Luiz, tu pode dar pro Felipe Luiz, vamos lá. Ah, eu adoro sentir o dedo dele, cara, porque eu não daria pra ele. Então, acho que o Felipe. Eu não sei, mano, porque eu acho que o Felipe não foi tão bem contra o Fluminense, mas. Mas eu Mas tem a entendo. estrela das mudanças, Não, eu cara. sei, eu entendo. Eu acho que eu vou ver a dimensão honrosa e vou ver se surge pra mim Ah, mas o assim, vamos resultado. combinar uma parada? Eu acho que você tá fazendo um pouquinho um jogo sujo com tanta menção rosa, tá ligado? Porque menção rosa vai ter, pô. Tem o Pedro no jogo contra o Fluminense, que entra ele Sim. decisivo. O Vinha, mas só que o Vinha não joga no primeiro jogo. Menção rosa poderia fazer um monte. Ah, mas é o que eu tô Mas o que foi falando. consistente foi o que? O Felipe, ó, mudando o jogo. Será? Será que foi consistente o Felipe? Eu, Mudando o jogo. eu acho que, ó, é bom. O Felipe de fato mudou o jogo das duas vezes. Eu acho que. Preciso fazer umas menções honrosas sim, cara. Eu acho que preciso falar não só do Pedro, que eu acho que você já citou, muito importante no primeiro jogo. Não só do Vinha, que destruiu o segundo jogo, quando entrou. Eu acho que é preciso falar do Everton Araújo e do Léo Pereira, que pra mim foram muito, muito bem contra o Bragantino. Eu acho que, assim, futebol apresentado, eu acho que eles dois foram que melhor jogaram, assim, na semana, pensando no jogo contra o Bragantino. É preciso falar o Rossi, que fez essa defesaça contra o Bragantino, e é preciso citar o Alan, que pra mim foi talvez o melhor em campo contra o Fluminense. Mas ninguém foi constante, cara. Eu acho que meu voto vai um voto talvez seja um pouco atrasado, mas é que eu acho que eu ainda não dei esse voto pra ele de confiança. Eu acho que o moleque merece. Eu acho que foi o único que jogou bem em algum momento nos dois jogos. Foi o Wallace, cara. Acho que eu vou com ele pra Malvadão da semana. Porque por mais que tenha gente que tenha desempenhado melhor que ele em alguns momentos, ele não tenha sido o cara mais decisivo em nenhum dos jogos, eu acho que ele foi o que teve um pouco mais de constância. Eu diria que ele foi o melhor no segundo tempo contra o Fluminense, e ele entra bem contra o Bragantino. Eu vou de Wallace um pouco pelo que o moleque vem fazendo já, sabe? Acho que fica uma coisa, talvez. Eu ainda não tive uma oportunidade de dar esse voto a ele, então acho que agora vai. Justo, justo. Eu acho bem, bem justo, cara. Então, você foi de Felipe Luiz. O Luiz tem acento, né? Tem. O dele, no caso. O Mas eu vou te falar Wallace. uma coisa. Sabe quando a gente dá um prêmio pra algum jogador porque, tipo, ele faz o gol decisivo, não necessariamente ele joga bem, mas ele é decisivo? Sim. Eu acho que o Felipe Luiz ele entra pra mim nesse local. Não, Não faz necessariamente ele sentido. jogou bem, mas ele foi decisivo. Não, faz Definitivamente. sentido. Faz sentido. Eu acho que no momento em que talvez os méritos tenham sido mais coletivos que individuais, que faz sentido também pensar no técnico, né? Mas vamos então para os resultados, né, cara? Você apostou 2-1 contra Eu o Fluminense. eu acertei os palpites, Guilherme. Só inverti. Não. Ah, tá. Entendi. Você apostou 2-1 contra o Fluminense, foi 1-0. Eu apostei 1-0 contra o Fluminense, mas eu apostei na derrota, porque eu tava numa de imitar o Paquetá e manipular Porque você é resultado. bobo. Você é bobo. Não, eu falei muito claramente, eu apostei 4-0 contra o Santos, a gente perdeu. Vou apostar 1-0 pro Fluminense pra garantir a vitória. E eu garanti, tá? Só quero dizer isso. E você apostou 1-0 pro Bragantino, tá? Então você apostou na derrota também contra o Bragantino. E Eu garantiu a fui bobo. vitória, muito bom. E eu apostei no empate, então eu não fiz pontos essa semana e você fez 1 ponto. Talvez, eu acho que é o melhor desempenho que a gente já teve na história. Acho que nunca a gente fez tão pouco ponto assim no somatório dos dois. Mas pelo menos algum ponto eu consegui ainda fazer, né? Pelo menos, né, cara? Um total de 12 pontos. Não, eram 24.
12 pontos, tá certo, fez errado. Eram 12 pontos que a gente podia ganhar no total e a gente fez 1. 1 em 12 tá muito bom, Flamengo. Mas enfim. Cara, é consistência, né, Guilherme? Não, o importante é o brasileiro, cara. Eu jogo Taça Davis igual eu jogo Cartola, mano. Eu quero manipular o resultado do jogo do Flamengo. Não quero pontuar bem no Cartola, na Taça Davis. Mas assim. Não é Alex, importante, né? Ó, Alex Fazendo merda, né? quebrando a formatação do bagulho inteiro. Peraí. Desculpa se eu tentei ajudar, Guilherme. Quebrando a formatação da Taça Davis. Então, cara, muito interessante porque agora a gente tem 2 jogos pra postar o resultado. E o primeiro jogo é contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E o segundo jogo é contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O que é muito curioso, né, de acontecer. Mas o primeiro jogo é no domingo agora, dia 27, às 8h30. E sim, você achou que Fla-Flu às 7h30 no domingo era estranho? Pronto, agora vai ser às 8h30. Eu não posso esperar pra na outra semana ter um jogo do Flamengo domingo 9h30, né? Mal posso esperar. Depois das 10h30, a gente vai indo por mais. Vai até o jogo ficar na segunda-feira. Tá ligado? Meia-noite e meia e vamos pra cima. Mas assim, Até daqui a pouco a gente tá tendo jogo 11 da manhã na segunda-feira, tá ligado? é o limite. Aí fala, não, vamos voltar. Aí volta pras 11 do domingo, tá ligado? Aí faz de novo. Não, muito bom. a gente vai jogar sexta-feira, 00h30, pô. Meu Deus. Quer dizer, no caso, sábado, 00h30, desculpa. Faz o loop, tá ligado? Mas enfim. Mas o primeiro jogo é pelo brasileiro, em que, inclusive, a gente não falou durante o episódio, mas acho que é importante pontuar. Vai pontuar corrido mesmo, assim. O Flamengo pegou o G4 inteiro, né? Pegou Cruzeiro, pegou Palmeiras e pegou Bragantino fora de casa. Os 3 jogos. A gente fez 6 pontos em 9. Então, acho que é um sinal muito bom, porque a gente tá disputando o título com esses times e a gente pega os 3 em casa no segundo turno. Acho que é um ponto importante pra gente pensar em relação à temporada. Mas não tem nada a ver com o próximo jogo. E depois do próximo jogo, né, que eu já dei a minha data e a hora, a gente tem um jogo na quinta-feira, às 9h30, dia 31 de julho, também contra o Galo, também no Maracanã, mas é a ida da Copa do Brasil. Tu quer começar ou eu começo, Alex? Cara, começa tu. Amigo, eu tô com saudade de goleada, mano. Falar a verdade pra tu. Uhum. E eu acho que, assim, o Galo é um time muito interessante porque a gente pode meter uma goleada num jogo e meter outra no jogo seguinte. Aí seria muito curioso. Mas eu quero guardar a goleada maior pro jogo da Copa do Brasil, porque eu acho importante a gente poupar no jogo de volta. Então, eu vou falar... Não vou nem falar goleada, vou ser humilde. 3x0. 3x0 pelo brasileiro. Cara, eu vou próximo de você. É 3x1. Eu tava sentindo 3x1 pra Copa do Brasil, só que como eu não quero tomar um gol em casa, tá ligado? Eu deixei pro Brasileirão. E pra Copa do Brasil, então, qual vai ser seu placar? É o clássico, né, cara? Ah, não. Pô, eu quero poupar no segundo jogo. Não, seria bom poupar no segundo jogo, Guilherme, mas, pô, a fase do Atlético Mineiro é ruim e tal, mas, pô, eu não consigo ter certeza que a nossa, tipo, a fase deles é ruim, mas a nossa fase também não é excelente, tipo, tecnicamente, assim, tipo, em performance. Em resultado então, tipo, eu vou surtar e vou meter um 4x0? Eu poderia, mas, tipo, é a Taça Davis, né, cara? A gente respeita o jogo. Eu respeito o jogo, tá ligado? Justo. Por isso que eu vou de 5x0. Porque eu respeito muito esse jogo pra não me com as minhas convicções. Meu agregado, né, dessa semana contra o Galo, eu queria que fosse 9x0. 4 em um, 5 no outro. Mas eu também não posso crer no impossível. Então eu vou ser humilde. 3x0 em um jogo, 5x0 no outro. E vamos... Mano, é aquele papo. Agora a gente vai testar mesmo se quando eu aposto em goleado, o Flamengo perde, tá ligado? Agora é o teste final, porque semana passada eu postei contra o Flamengo e a gente ganhou os 2 jogos. Então vamos ver no que vai dar isso. Mas é isso, né, Alex? Vamos encerrar então. Teu palpite ficou 3x1 pelo Brasileiro, 2x0 pela Copa do Brasil. Eu apostei 3x0 pelo Brasileiro, 5x0 pela Copa do Brasil. Vamos encerrar então? É isso, cara. Eu acho que é isso aí por hoje. Já foi até demais, né? Saudações rubro-negras. Pouquinho. Saudações rubro-negras, quase rapaziada. que eu lancei a abertura de novo. Imagina, recomeçar o episódio. Não, vem, Totói.